participar agora. Eita, o que eu fiz aqui? Parar a transcrição. Pronto. Tá gravando? Tá gravando. Bom, pessoal, antes de mais nada aí, bem-vindas e bem-vindos aí de volta aos nossos encontros aqui do nosso grupo, nesse ano agora de 2023, nosso primeiro encontro desse ano, com a grata notícia de que conseguimos, né, renovar aqui o vínculo do nosso grupo aqui junto ao Projeção. Confesso que essa é uma das dúvidas que eu tenho, né, que eu quero confirmar depois, com relação à possibilidade de manutenção do grupo sem o vínculo, né, ou sem o vínculo oficial. Eu sei que tem alguns grupos extraoficiais, alguma coisa assim, orientação extraoficial, líder de grupo extraoficial, acho que foi isso que constou lá num edital de iniciação científica, que aparecia esse conceito aí, que eu não sei como é que funciona direito. Mas o que aconteceu? No semestre passado, né, a gente tinha, acho que em torno de 10 grupos de pesquisa lá no Projeção, né, 10, 12, alguma coisa assim, das diversas unidades. Nesse semestre, houve uma redução para apenas 4. Né? E aí o professor aqui ficou preocupado, né? Estava receoso se a gente ia conseguir ficar entre esses 4, né? Porque eu sabia que a disputa era grande. A gente conseguiu ali no final do ano passado, né, principalmente com trabalhos de TCC, a gente conseguiu fazer aí 3 publicações pelo grupo, né, todas aí de trabalhos de TCC que foram aí adaptados para publicar como artigo aí na revista do Projeção. Tivemos uma ótima notícia, e isso deve ser assim muito destacado, que foi a nota, né, a qualificação que a revista do Projeção recebeu lá na plataforma Sucupira, da CAPES, né? Estamos com nota B2, a revista de direito do Projeção, né? Outras tem uma que está com A, não sei, não me lembro qual é que está com conceito A, né? Não me lembro qual das revistas, mas a do direito está com B2, né? Para quem não conhece, a grosso modo, né, a gente pode dizer que as revistas de nível A têm algum alcance internacional, né, enquanto as de nível B são mais de alcance nacional. Né? Então, as de A geralmente têm algumas publicações também em língua estrangeira, né, com autores estrangeiros, né, de outras universidades, de outros países, né? Enquanto as de nível B costumam ser mais específicas aqui do âmbito nacional, o que é bastante comum na área do direito, né? O direito é bastante nichado nesse aspecto, porque não é tão internacional assim. Tem algumas discussões, claro, internacionais, né, de a própria área do direito internacional, mas a grande maioria das áreas do direito acaba tendo uma perspectiva bastante nacional devido, né, ao sistema jurídico aí nacional que rege essas áreas em cada país. Então, é normal, né? É super aceitável para uma revista do direito esse alcance nacional, e a revista do direito do Projeção está no segundo nível. Tem um nível, tem B1, né, no âmbito nacional, para estar mais alto do que esse B2 que a gente está. Se eu não me engano, a nota anterior era C, então estava abaixo do nível B, né? Acho que hoje está com B1, B2, B3, B4, né? Que são os níveis nacionais, o nível internacional A1, A2, A3, A4 e A5, e o terceiro nível, né, que já é uma nota baixa, né, que era C, que era a nota anterior que a gente tinha. A gente saiu de uma nota baixa para uma nota média para boa, né? Ou talvez muito boa. Para âmbito nacional, muito boa; para âmbito internacional, boa. Né? Então é um bom resultado, né? A gente publicou ano passado artigos numa revista C, esse ano esses artigos viraram B2, né? Então subiram de qualificação. O que também acho que nos ajuda e nos estimula aqui também a ter um foco todo especial, né, em publicações junto à revista do Projeção. Por quê? Porque é um ganha-ganha-ganha, né? Tem casos aí de ganha-ganha, nesse caso é um ganho triplo, né? Os alunos e as alunas ganham porque tem, né, um acesso aí próximo, né, à revista, com um procedimento aí de avaliação, né, que é bastante eficiente, bastante rápido. Então tem uma possibilidade de publicar com rapidez, de já sair, né, às vezes dentro do próprio semestre já com a publicação
confirmada, então já faz o currículo de vocês rapidamente, já dá para colocar alguma coisa no currículo de vocês rapidamente. Nós, professores, né, inclusive pela necessidade de ter professores mestres, então acaba entrando também junto na publicação de vocês, então ajuda também na nossa produtividade, e a instituição como um todo também sai ganhando, porque a gente ajuda, né, a construir a revista e ajudar a melhorar ainda mais, né, quem sabe, a nota dessa revista. Inclusive, faz parte aqui dos meus planos ajudar nisso, em ver se a gente consegue subir ainda mais a nota dessa pesquisa. E uma das novidades que a gente tem para esse ano é a presença, ainda não presença, mas a participação de no meu TCC da faculdade, eu homenageei expressamente dois colegas meus da faculdade. Um deles eu consegui, eu convidei já no ano passado, mas ele não podia, consegui esse ano convencer ele a entrar aqui no grupo. Ele está morando em Portugal, porque ele está fazendo pós-doutorado dele lá na Universidade de Coimbra, né, em Direito também. Toda graduação e pós-graduação dele é na área do Direito, acho que, se não me engano, está na área de Direito Ambiental. E por que que eu chamei ele mais, não nem tanto pela área dele, mas por esse momento dele. Ele está casado com uma portuguesa, acho que ele provavelmente vai ficar morando por lá. Então, esse contato numa universidade do exterior acho que pode ajudar não só a enriquecer aqui nossos debates e possibilidades, né? Sei lá, alguém aí, a própria Fernanda, né, que trabalhava aqui no Projeção com a gente, que faz parte ainda, né, do nosso grupo aqui, foi estudar lá em Portugal, né? Acaba sendo um caminho aí bem interessante para a gente, porque a gente não precisa, né, tanto a proficiência em outra língua, a gente consegue se virar com português por lá. Então, acho que é um canal bacana para vocês aí, se surgir uma oportunidade, possa ajudar de alguma forma por lá. E como eu estava falando também, acho que ajuda bastante a revista do Projeção, né? Se a gente trocar umas figurinhas aí, colocar ele a publicar junto com a gente aí na nossa revista, né? Divulgar a nossa revista por lá, fazer o pessoal de lá ler, citar nossos artigos por lá também, né? Isso tudo pode ajudar a gente fazer a nossa revista crescer ainda mais, apesar de já estar num nível muito, muito interessante para a produção científica. Tá? Então, uma das novidades é essa. A outra é que também a professora Cláudia, como eu estava falando aqui no começo, né, aceitou o convite aí para participar do nosso grupo. Apesar dela não ser propriamente da área do direito, ela tem, né, uma expertise muito grande aí em metodologia de pesquisa, né, na área acadêmica, produção acadêmica, né, então acho que também pode nos ajudar, né, com essa perspectiva científica de maneira mais ampla, e também já tem vários trabalhos publicados aí, direto ou indiretamente relacionados à área do direito. Então, obviamente, também, como ela também tem muitas atribuições, hoje ela não, me mandou mensagem agora dizendo que não podia participar porque ela está de cama, está de licença, né? Mas também não posso garantir, como é o caso de todos os professores aqui, né? Nem sempre vão poder participar, eu que tenho obrigação. O professor Marmédio, eu sei que se esforça bastante aí para poder participar também, mas já montei toda a lógica do nosso grupo, né, já pensando nisso, muito em base do aprendizado que a gente teve no ano passado. E é isso que eu vou tentar colocar para vocês aí no nosso encontro de hoje. Diga lá, Shirley, que levantou a mão. Não, a professora Cláudia é uma que dava aulas de projeção aqui em Taguatinga também? Professora Cláudia Pinheiro, Nascimento Pinheiro, né? Ela dá aula, acho que, não sei, depende de que disciplina, não sei se tem outra Cláudia, não, Porque faz tempo com ela eu fiz direitos humanos. Aí não sei se ela. direitos humanos, não sei se ela chegou a dar aula de direitos humanos, não sei se tinha outra Cláudia. Faz tempo isso, Shirley? Faz, faz tempo. Eu não sei, teria que confirmar se ela já deu aula de direitos humanos, eu desconheço. Mas vamos verificar, eu vejo com ela e depois te confirmo se é ela mesma ou se tem outra Cláudia. Mas a professora Cláudia é excelente, assim, muito, muito boa. Acho que ela assumiu a CAP, né, Coordenação de Acadêmica de Pesquisa e Extensão, né? Então está nos ajudando muito, vários projetos aí junto com a professora Vivian lá na coordenação do curso de Direito, né? O professor Rodrigo também lá em Sobradinho, né? Então estamos aí tentando ao máximo, né, contribuir aí com outras atividades que não seja só no ensino ali na graduação de vocês, né? Acho que vocês devem estar percebendo que a gente está tendo várias atividades, aí, várias palestras, né, oficinas, cursos de extensão, né? Então a gente está tentando aumentar o foco aí nessas atividades
e tá bem bacana, assim, tá tendo bastante diálogo aí entre todas essas frentes, todas essas pessoas que eu mencionei para vocês, e para minha grata satisfação, quase todas essas pessoas também estão envolvidas aqui com o nosso grupo de pesquisa, né? Então acho que saímos ganhando todos com isso, mas só, né, deixo claro isso para vocês, que é um espaço aqui que, como eu digo para vocês, né, acho que todos os alunos e alunas aí que participam do grupo sabem disso, não tem cobrança nenhuma de participar, não fico controlando quem é que vem, quem é que não vem, o que é que participa ou não, né, o que é que faz, o que é que não faz, porque é para ser um espaço aberto, especialmente para vocês se sentirem super à vontade para chegar e sair conforme a possibilidade de vocês. Só peço que entendam também que, assim como vocês têm as atividades de vocês, familiares, pessoais, profissionais, estudantis, né? Obviamente, os professores e as professoras também têm, então não vai ser sempre que todos vão poder participar, vão poder estar presentes. Aproveitem ao máximo aí quando puderem, quando eles tiverem esse tempo aí de participar. Certo? Então, acho que essas são algumas novidades, só que eu já queria adiantar para vocês, né? Esse meu colega se chama Michel, assim que possível, aí, ele me comentou por causa do fuso horário, não sei o que que ele ia ter lá, ficava, né, ele disse que ia ser complicado para ele esse horário, mas eu estou forçando a barra para ele dar um jeito lá e encontrar alguma brecha para ele poder participar com a gente, tá? Então, assim que ele puder também, vai participar aí de alguma forma. Mas isso foi fundamental também, a remontagem, a reorganização dessa equipe, para a gente conseguir lá toda também a pontuação necessária, né, para poder ser aprovado no edital, que, como eu disse, ficou bem competitivo, mas nos demos muito bem, né, acabamos saindo muito bem lá no processo seletivo, ficamos em primeiro lugar, nosso grupo de pesquisa, muito por causa do currículo, né, desses professores aí que estão integrando nosso corpo docente, né? Então, agora é fazer jus aí a essa posição, né? E toda essa responsabilidade que eu acho que vem junto com essa posição da gente mostrar serviço e produzir bastante, né? Já que a gente tem toda essa qualidade aí, à nossa disposição. Então, pessoal, o que que eu queria dizer para hoje? Eu queria basicamente assim fazer a transição, né? Fazer a transição do que foi o nosso grupo de pesquisa no ano passado e preparar aí as bases para o que vai ser o nosso grupo de pesquisa nesse ano, tá? Então, eu não montei nenhum slide, não vai ter nenhuma apresentação assim, mais formal, mas eu vou dividir com vocês um pouco do que eu coloquei no nosso relatório final do nosso grupo de pesquisa no ano passado, do que eu achei assim da minha impressão, né, das expectativas, das metas que a gente tinha a atingir, que quase nenhuma delas a gente atingiu, não chegou nem perto, né? Então foi muita autocrítica que eu tive que fazer aqui para a gente pensar como organizar esse grupo, né, de forma mais eficiente, de forma mais prática, mais aplicada, né? E com certeza uma delas é não fazer esses nossos encontros aqui, muita enrolação, muito lero-lero, tentar fazer uma coisa mais aplicada, né? Acho que uma das coisas que a gente pode aprender, primeiro, o resultado, deixa eu repartir o resultado com vocês. A gente tinha se planejado ali, o que que a gente fez no ano passado? A gente foi conversando sobre teoria, sobre metodologia de pesquisa, e alguns alunos, né, alguns professores levantaram alguns temas, eu entre eles, né, de possíveis pesquisas que a gente iria fazer, e na prática, ninguém fez nada. Falando um português bem claro, eu não consegui abrir uma página de nenhum dos. Eu tinha selecionado 4 temas, tá? Para que eu pensasse, vou fazer 4 artigos, né? Eu não consegui ler uma página sobre nenhum desses temas, né? Então, tipo, nada, é 0, 0, não é 0,1, né? Óbvio que em função também de outros compromissos, mas em função também da lógica aqui de organização do grupo de pesquisa, acho que a gente se estruturou mal, acho que a gente tentou construir um arcabouço geral inicial, ideias minhas, né? Planos meus que eu acho que não deram certo. Por isso, estou pensando, né? Pensei, né, em fazer essa reestruturação, reorganizar o grupo, tá? O que que eu acho basicamente a coisa principal para ir direto ao ponto com vocês dessa reestruturação? A gente precisa mudar a lógica do que são esses encontros, né? E de onde que a gente vai fazer essas produções acadêmicas, né, científicas, né? Eu acho que esses espaços, esses momentos de encontro não foram úteis, né, para a gente conjuntamente discutir projetos de pesquisa, né? Porque são temas diversos, cada um tem o seu foco,
né? Fica muito difícil da gente achar um tema como tem. Eu tentei pegar alguns temas gerais, né? Uma metodologia, né? Temas gerais, como a gente falou sobre liberdade, para ver se inspirava alguma forma. Cheguei a propor um texto só da gente ler lá sobre liberdade, que daí no encontro seguinte teve um quórum baixo, a gente postergou a discussão sobre esse texto para o encontro seguinte. No encontro seguinte teve algum outro tema e a gente acabou nem discutindo nem esse um texto que foi proposto. Então, o que que eu acho? Eu acho que a gente deve tocar em outros momentos essas, digamos, vamos chamar de orientações. Eu acho que, né? Qual é a relação que a gente vai ter aqui? Tem alguns professores que têm alguma experiência, né? Todos que estão aqui têm experiência, bastante experiência, né? Em pesquisa e publicação e em orientação para vocês, né? E tem vocês, alunos e alunas, né, que estão querendo aí aprender como pesquisa, né, como que entende melhor de diversos assuntos dentro da área do direito, né? E o próprio processo seletivo, essa redução, né, de grupos de pesquisa, essa, né, incerteza quanto à manutenção do grupo, me acendeu uma luz. Olha, a gente não pode ficar só bobeando, a gente não pode só ficar pensando em estimular os alunos a refletir, pensar, a gente precisa começar a produzir, porque se a gente ficar bobeando na produção, o nosso grupo é eliminado, a gente fica fora, né, e não consegue mais ter, pelo menos oficialmente, esse espaço aqui para tentar inspirar essas produções. Então, por um lado, a gente precisa garantir alguma produção, né? Por outro lado, a gente precisa continuar inspirando, né? Para continuar tendo esse espaço aí para também de debate e de discussão. Então, o que que eu acho que a gente tem que fazer? Tocar orientações, né? E vamos montar grupos, subgrupos, como bem quisermos, totalmente livre, né? Por fora daqui, a gente faz encontros pontuais, né? Esqueci de falar também, né? Que nesse semestre consegui organizar aí, via os editais de monitoria e de iniciação científica, né? Algumas iniciativas bem interessantes. Acho que a Jaqueline não está aqui, mas está de minha monitor. Deixa eu ver. Não, não chegou ainda. Tayane, bem-vinda, Tayane. Chegou agora, ou já faz um tempo, né? A Jaqueline não conseguiu vir hoje, depois eu vejo com ela, mas ela está de minha monitora em uma disciplina, está querendo investir nessa área de pesquisa. Tive alguns alunos aí, 5 alunos e alunas, né, que se candidataram para o edital de iniciação científica, dos quais o Lucas, né, acabou sendo selecionado. Fiquei com um aluno só, né, se tivesse mais, teriam outros, mas foi só a quantidade de vagas que a gente conseguiu, porque também houve uma redução nisso. Então, a ideia seria que a gente toque, assim, que nem eu estou tocando com o Lucas, a gente tem nossos encontros sobre iniciação científica, eu me encontro com a Jaqueline sobre monitoria, me encontro com os meus orientadores, meus orientandos de TCC sobre seus TCCs. Vou me colocar à disposição de vocês também, de qualquer pessoa que estiver aqui no grupo, que quiser publicar, para a gente marcar algum horário, algum momento, algum fluxo, algum cronograma, para eu poder orientar. Se vocês entenderem melhor outro professor, conversem com esse professor ou com essa professora. Se aceitar orientar para vocês também numa publicação, quiserem fazer junto aqui com o grupo de pesquisa, serão bem-vindos. Mas a ideia é que essas orientações ocorram principalmente por fora do grupo, né? Essas questões individuais que tratem dos temas de cada pesquisa, cronograma, metodologia, recorte do tema, tudo isso fora do grupo, né? E aí, no grupo, eu queria utilizar esse nosso tempo, essa 1 hora que a gente vai ter aqui por semana, para fazer duas coisas principalmente. Por um lado, inicialmente apresentar, assim, sei lá, uns 10, 15 minutos, apresentar o que está rolando, dizer, ó, estou falando com o Lucas lá sobre iniciação científica, um dos meus orientandos tem um pessoal aqui que está querendo publicar, que está falando de tal e tal assunto, né? De repente, se alguém quiser levantar um tema de algum interesse, alguma coisa assim, se quiser, alguém dessas pesquisas quiser apresentar, contar como que está sendo, né, essa dinâmica, esse fluxo, uma primeira parte, que não necessariamente precisa ser metade do encontro, né, dependendo do que tiver de assunto em cada dia, mas uma primeira parte que seja dessa dinâmica de produção, de publicação do grupo de pesquisa. Só para compartilhar, só para contar o que está acontecendo por fora desses momentos de encontro geral do grupo. E um segundo momento do grupo, que aí sim mais o que eu acho que é perfil de grupo de pesquisa, que é meio que um grupo de leitura, né? Que é uma forma assim de a gente se estimular. É difícil, como eu falei, eu não li nenhuma página, né, de nenhum artigo para os textos que eu queria publicar. Mas uma das principais funções do grupo de pesquisa é pressionar para isso, porque a gente sabe que é difícil para todo mundo achar tempo e encaixar,
nas suas rotinas, aí, nos seus compromissos semanais, né? Tempo para ficar lendo, montando apresentação, fazendo apresentação, é difícil? É. Mas se a gente não tiver um grupo que nos estimule, que nos cobre, é mais difícil. Se tiver o grupo, talvez a chance aumente. Então, eu vou me comprometer a, pelo menos aqui, sei lá, uma vez por semana, selecionar um texto e me propor apresentar para vocês, mas vou deixar aberto que vocês também proponham, né, algum texto, de preferência artigo, capítulo de livro, alguma coisa assim, de um tamanho razoável, que vocês possam, com antecedência, chegar e dizer, ó, tá aqui o texto, quem quiser ler também leia, sei lá, 10, 15, 20, 30, 40, 50 páginas no máximo, alguma coisa assim, né? Um fluxo de pelo menos um encontro por mês. Propõe um texto que vocês vão apresentar depois desse texto. Quem puder, lê o texto também, para depois, no encontro seguinte, a gente ouvir a apresentação e depois debater sobre esse texto. Vamos montar uma fila de ordem. Quem tiver texto para apresentar, apresenta. Se ninguém tiver, eu vou tapando os buracos aí, porque eu que tenho a obrigação de fazer o grupo rodar. Tá? Minha ideia seria essa, então. Duas coisas, né? Encontro, discutir sobre projetos que estão acontecendo, só para a gente tomar conhecimento das pesquisas que estão acontecendo, o que está rolando por aí. E, por outro lado, tentar fazer meio que um clube de leitura, né, sobre qualquer tema, tá? Stephanie comentou ali, não sei se é do grupo, né? Outra novidade, que ainda não é novidade, mas que eu pretendo fazer, é mudar, inclusive, o nome do grupo, né? Quero que a gente tire esse negócio de liberdade, né, que foi um foco inicial. Eu achei que era um tema polêmico, que podia instigar os alunos a publicar, mas como antes já tinha outro grupo de pesquisa na área do direito também, né, acho que não sei se era na Ceilândia ou no Guará, né, agora nós somos o único grupo lá do Projeção na área do direito, né, o único grupo de pesquisa. Acho que é no Então, Guará. era no É no Guará, Guará. né? É o professor Luciano Favaro, alguma coisa assim. Isso. Agora, como a gente é único, eu acho que a gente também tem que cumprir essa função, né, de qualquer pessoa lá do Projeção que quiser pesquisar, né, quiser trabalhar qualquer tema dentro do direito, tem que se sentir muito à vontade para poder participar e não precisa fazer, né, aquela meia-culpa ali que a Stephanie fez, não sei, né, se meu tema, não pede licença, entra, né, que a casa está aberta, a porta é de todo mundo. Né? Depois eu vou contar para vocês a minha proposta de novo nome para o grupo e proposta metodológica também do grupo, que eu já tinha conversado com vocês, mas depois eu explico. Deixa eu ver se tinha alguém mais levantado a mão. Acho que não. O Lucas tinha dito aqui, seria muito interessante discutir métodos de pesquisa aplicados ao direito. Lucas, esse é a minha primeira proposta. Eu comecei com 9 textos, tá? Acho que eram 2 livros e 7 artigos. Aí eu consegui reduzir para 5, hoje eu estou em 3. Eu ainda não consegui chegar na decisão de qual desses 3 é o melhor para eu propor para vocês como leitura para o nosso próximo encontro, mas pretendo fazer até domingo agora, né? Decidir um desses 3 aí, porque eles têm perfis diferentes. Os outros 2 com certeza vão ficar de reserva para um próximo momento, tá? Mas é tanto metodologia, né, métodos de pesquisa no direito, né, tem alguns textos que eu peguei que fazem uma análise mais geral, assim, que fazem meio que uma revisão de diferentes métodos. Tem uns que são mais específicos para TCC, ou que falam de dissertações e teses, que eu acho que é interessante também para você, né, principalmente para quem está pensando na vida acadêmica, conhecer um pouco mais dessa diferença metodológica dessas fases. Que mais? Tem alguns que são específicos sobre pesquisa empírica no direito, que é um tema, né, é o que eu quero ver se a gente puxa aí como meta final do grupo de pesquisa, como grande sonho aí do grupo de pesquisa, né? Uh, e tem alguns aí mais, como é que eu vou dizer, teóricos, que falam ali sobre a diferença entre a perspectiva zetética e a perspectiva dogmática no direito. Eu estou tendente a isso, porque eu acho que tem uma abordagem assim mais teórica do direito, que eu acho que pode ajudar a trazer alguns conceitos mais básicos para o pessoal aí que ainda não tem muita familiaridade com essas discussões, tá? Então eu acho, Lucas, só para te explicar, que eu vou começar com o texto que é mais teórico, tá? Para explicar as diferentes perspectivas ainda sobre direito, mas é um texto bem aplicado, bem de fácil compreensão. Ele fala sobre teoria, mas uma linguagem muito fácil. Para depois, talvez, num segundo momento, trazer uma discussão mais metodológica, propriamente dita, sobre esses métodos de pesquisa na área do direito. Mas já tem
essas 3 balas meio que engatilhadas, tá? Vamos ver como é que elas vão se apresentando aí nos próximos encontros, mas até domingo eu passo para vocês o texto, né, que eu vou me comprometer já no nosso próximo encontro, daqui um mês mais ou menos, para eu apresentar ele para vocês. Quem quiser ler e discutir, a gente faz isso. Dúvidas, pessoal? Alguma questão que vocês têm? Apresentei geral, depois eu vou fazer só uma proposta mais ambiciosa aí desse novo nome do grupo, uma proposta mais geral. E aí eu explico isso, mas é um segundo ponto. A parte inicial era isso. Então, gente, entendo assim, o que eu tô, para ser bem, falar um português bem claro, tá? Apesar de agora, nesse primeiro encontro, estar tendo que explicar muita coisa, eu quero que eu passe menos tempo fazendo isso nos próximos encontros. Eu quero que esteja uns 15 minutos, assim, para dizer, ó, está acontecendo isso no grupo de pesquisa, não sei quem está falando, tá? Para a gente não perder muito tempo com esse blá, blá, blá. Abrir esse... O que eu imagino, né, que seria a estrutura do nosso encontro, sei lá, um próximo encontro, se tudo der certo. 10, 15 minutos, dizendo, ó, estou falando lá com o Lucas, lá no projeto de iniciação científica, a gente está andando numa pesquisa sobre tal assunto, estamos em tal estágio, né? Quem quiser se informar alguma mais, se o Lucas lá tiver encontrado um texto interessante, talvez ele proponha, se ele tiver, né, alguma coisa interessante que ele achou para dividir com vocês, dizer, olha, gente, achei dificuldade com tal coisa, definir uma metodologia da minha pesquisa é difícil, se preparem aí quando chegar a hora de vocês, sabe, dividir um pouquinho dessa experiência de quem está efetivamente pesquisando e tentando produzir. Né? Mesma coisa vale para orientandos de TCC, a Jaqueline lá na monitoria, que não é bem pesquisa, mas acho que traz alguns temas de teoria aí que podem nos ajudar com isso. E qualquer pessoa aí também, né? Os alunos e alunas aí que estão acompanhando sem estar efetivamente escrevendo para publicar agora, se tiverem algum tema de interesse, gente, eu tenho uma curiosidade sobre um assunto tal, tem alguém pensando sobre isso, tem alguém, vocês me recomendam alguém para me orientar nesse assunto, algum texto para ler, uma coisa aberta sobre, né, pesquisas em andamento e possibilidades de novas pesquisas. Então, uns 10, 15 minutos para eu apresentar para vocês, uns 10, 15 minutos para vocês também me falarem aí o que está rolando, curiosidades, comentários de vocês. Tá? E a segunda parte aí seria, sei lá, uns 10, 15 minutos de apresentação de um texto, né? Coisa bem rápida, tá? Vamos focar aí, né, para não ficar essa muita enrolação, porque senão vocês também não vão se desinteressando aqui pelo grupo, se não for um negócio bem aplicado aqui e focado. E aí também uns 10, 15 minutos para a gente debater. E aí seria bom seguir essa ordem, porque daí a gente faz o seguinte, apresenta o texto, né? Sobra ali uns 10, 15 minutos até às 7 horas ali para quem tiver que sair da aula ou ter aula, alguma coisa assim, poder sair tranquilamente, né? Agora, quem não tiver aula e tiver com tempo, e eu geralmente vou tentar deixar esses encontros num dia que eu não tenha aula logo em seguida, podemos ficar debatendo aí, né? Até a hora que quem quiser debater, quiser debater. Tá? Então a gente daí fica podendo conciliar quem tem compromisso e também deixar aberto o grupo para quem não tiver compromisso e tiver a fim de aprofundar mais e tiver algum assunto interessante continuar. Ana Gabriela, tem interesse em escrever? Como deve proceder? Pensa sobre o que tu quer escrever, Gabriela. Se tu já tem algum tema, né, que tu pense, alguma ideia de assunto, para eu saber para quem que eu posso te encaminhar, né? Para quem que talvez possa te ajudar mais com isso. Fica super à vontade, tá? Tenta achar um assunto. Tem uma dica, já vou dar para todo mundo aqui, né? Que eu sempre dou para os meus orientandos, que eu acho que é uma coisa assim muito interessante para vocês selecionarem um tema. Né? Não sei o que se acontece com todo mundo, mas acho que hoje em dia é um exemplo fácil de vocês entenderem. Já passo para ti, Stefano. Todo mundo tem esses bichinhos aqui, né? Celular, né? Usa esses negócios. E vocês sabem que vocês provavelmente também, que nem eu, que nem a maioria de todos nós, deve acordar e muito rapidamente, logo depois que acorda, abrem para ver notícias, para ver mensagens no WhatsApp, coisa assim. Quando num grupo de WhatsApp, ou sei lá, um pushzinho daqueles, né? Aquelas mensagens que aparecem no celular, parece um assunto que vocês se interessam, isso às vezes atrasa vocês para outras coisas que vocês têm que fazer. Às vezes vocês param para ler a notícia do assunto que interessa. Eu faço isso com as notícias do Grêmio aqui frequentemente, né? Então, sabe aquele assunto que, cara, peraí, eu tenho que fazer tal coisa, mas eu preciso ler esse negócio. A briga política, você se interessa, né? Aqui é, sei lá,
O assunto que vocês não se controlam, diz, não, eu vou abrir isso aqui e vou ler porque eu quero, mas eu estou atrasado, mas eu preciso ler isso aqui. Se vocês conseguirem escolher um tema de pesquisa de vocês que seja o mais próximo possível de um assunto que dê esse, desculpa a palavra aqui, mas esse tesão em vocês, dizer, cara, eu vou abrir isso aqui e vou ler, velho, porque eu quero, não é porque o professor pediu, não é porque eu tenho que escrever, não é porque faz parte do meu cronograma de pesquisa, não, é porque eu realmente tenho interesse por isso, mesmo se eu não tivesse que fazer nada, eu abriria para ler num feriado, sabe, num dia de sol na praia, os amigos me chamando para ir lá pro churrasco e dizer, pera aí que eu tô lendo uma notícia aqui que me interessa, sabe? Se vocês conseguirem escolher um tema, óbvio que às vezes eu disse, né? Tipo, sei lá, eu não sei se vai ter um tema no direito que me puxe tanto quanto o Grêmio, por exemplo, né? Sendo bem sincero com vocês, né? Sou jurista, sou professor, não sei o que lá, mas também sou gente, tenho meus hobbies, né? Meus lazeres aqui que me interessam muito. Notícia do meu filho, sei lá, né? Alguma coisa da minha família. Óbvio que essas coisas nos interessam muitas vezes mais do que a nossa profissão, por mais que a gente ame a nossa profissão. Mas sempre tem dentro dos nossos assuntos profissionais também coisas que a gente se interessa mais e coisas que a gente faz mais porque tem que fazer, faz parte também, saibam que faz. A vida profissional tem muito, muito disso, de coisas que a gente tem que fazer e tem que fazer, e não é legal, mas a gente faz, tá? Mas se o tema de pesquisa de vocês for o mais próximo possível dessas coisas que vocês se interessam, gente, a diferença que faz, vocês leem porque vocês querem. Vocês vão tirar meia hora, uma hora do domingo de vocês porque vocês querem. Vocês não vai doer isso para vocês, não vai incomodar, não vai ser, espera aí que eu vou parar de fazer a coisa que eu queria fazer para fazer o que eu tenho que fazer. Vocês vão fazer de madrugada, no banheiro, sabe? No ônibus, na fila. Ter uma brecha, vocês vão abrir porque vocês querem ler aquilo. E aí vocês naturalmente vão pesquisar mais, vão entender mais, vão se informar mais sobre esse assunto e vão estar mais qualificadas e qualificados para falar sobre esse assunto, sem que isso pese tanto para vocês. Então, cadê a Ana Gabriela? Quer escrever? Tenta achar uma coisa assim que te aproxime disso, que tu goste de ler, o mais próximo disso, assim, que tu goste de pesquisar, que tu não vá sofrer muito tendo que ler sobre isso, porque isso é muito importante para fazer pesquisa. Que tu goste de ler e te informar sobre aquilo, que isso não seja muito pesado. E aí, eu vou te ajudando a encontrar aí alguém para que possa te orientar, né, algo, uma área, né, para depois dentro dessa área tu encontrar um tema e assim por diante. O professor Mamed aqui é o nosso especialista em TCC1, ele é que pega os alunos perdidos, vagando aí no, no nada, né, e bota ele numa trilha. Então, o Mamed também entende bastante disso, ele vai poder, se tu não souber um tema, tenho certeza que também a gente pode te ajudar, né, a encontrar isso. Olha, eu vou te falar que tá difícil, cada vez mais difícil, viu? Tô ficando esgotado. Até ver se eu falo com a professora Vivian. Eu falei, Vivian, para TCC1, me deixa aí um semestre aí descansando. Vou ver se é possível, porque é uma média aí de 50 alunos por semestre, para a gente tentar descobrir 50 temas diferentes. Não é fácil, não. Não. Eu no TCC2, eu já pego eles assim, né, já encaminhados. E para mim o grande desespero é esse. Meu medo é quando o aluno ainda está vagando, assim, dizendo, não, eu vou mudar de tema. Não, cara, não faz. Quando o aluno não muda de tema, cara, o meu trabalho é muito fácil no TCC2, sabe? É aparar umas arestas, assim. Agora, o meu trabalho que dificulta para mim é quando ele é mais aluno de TCC1, que ele ainda está, né? Uma média diz para ele focar num tema, eles vêm direto. Me dizem, uma média diz para eu fazer isso, mas eu quero fazer outra coisa. Sabe? Não inventa. Se ele falou isso, tem alguma razão. Tenho certeza que ele te ouviu, né? E não está te sacaneando, ele está te ajudando e dando uma dica de como tu operacionalizar essa coisa que tu quer fazer. Né? Então, quando a pessoa. Gente, eu tenho gente assim que eu fico. Nossa, dá não pena assim da pessoa, mas pena do trabalho que a pessoa vai ter, sabe? Da dificuldade que a pessoa está criando para ela mesma, né? De ficar patinando assim nesse tema, e já na metade do TCC2, pensando num novo tema. Eu digo, não, 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 não. Isso aí tudo que a gente não quer no TCC2. Stephanie, diga lá, Stephanie. A Ana Gabriela, enquanto a Stephanie abre, só pode ser, né, Gabriela? Me manda, se tu quiser, a gente pode conversar aqui sobre o teu tema específico, quando a gente terminar aqui o geral,
né? Depois que a gente falar as coisas gerais, se tu quiser me contar aqui teu tema, agora eu já te ouço. Se quiser me mandar por e-mail, me manda. Se quiser marcar uma conversa, a gente marca. Como tu te sentir mais à vontade. Diga lá, Steph. Depois eu leio aqui a Sheila e o Rogers. Professor, para perguntar agora que está mais aberta a área do grupo, para publicar mesmo minha monografia, por exemplo, eu teria que reduzir para artigo, né? Uhum. Sim. Daí, eu só queria uma orientação de como eu faço isso. A não ser que tu queira crescer ela para um livro. Também tem essa possibilidade. Não, obrigada. Ela já deu trabalho demais. Olha, ser depois do legal, comentário do... Né? Isso é legal, eu acho possível virar um livro, Outra monografia dela. estratégia. Não precisa ter um livro de 500 páginas, tem livro aí de 90, 100, 100 e poucas páginas. Aí você tem a opção de ou aumentar, né, ou resumir o que você escreveu, se é que é possível. É sempre mais fácil aumentar. Né? Aumentar, tu acha mais fácil, meu amigo? Tu mudou, tu ficou mudo. Eu acho que sim, eu acho que é mais fácil aumentar. Não sei não. Não tenho opinião formada, depende. No artigo, tem muita gente que fala, eu podia ter escrito mais, mas artigo tem um limite de páginas. Na monografia, talvez um pouco mais difícil. Depende muito. Eu acho que depende muito do trabalho. Tem uns trabalhos que é fácil ali aumentar, que eu acho que é isso que o Mamed está falando, né? Que tem muita coisa para falar, então vai falando, vai explicando em mais detalhes que o negócio cresce. Nesse sentido é. Mas tem alguns também, como tem muita gente que enrola aí também, que acaba falando muita coisa, tem gente que gosta de enfeitar. Eu sempre fui muito de fazer isso. Quero voltar a falar da história do não sei o que lá, explicar as coisas. Aí, cara, para cortar esse trabalho, foi o trabalho que eu publiquei no semestre passado com um aluno, foi assim, era uma monografia, cara, foi muito fácil cortar. Foi a minha parte do trabalho, foi muito fácil, foi reduzir de uma mono para um artigo, porque eu só tirei essas partes assim, mais complementares, a essência do trabalho é isso aqui, e aí virou um artigo rapidão, assim, foi bem tranquilo fazer essa adaptação, mas não é todo caso, como eu disse, né? Às vezes é bem difícil fazer isso mesmo. No meu caso, eu fiz ele em monografia justamente porque era bem difícil sintetizar ele no artigo, primeiro porque envolvia muitas questões históricas, como você falou, e são questões muito relevantes para desenvolver e chegar à insegurança jurídica que eu sustentei. E, assim, segundo, porque ia ficar meio, para quem é leigo no direito, que não era minha intenção, eu queria que qualquer pessoa que lesse entendesse, a pessoa que não tem muitos conhecimentos da área de direito empresarial, por exemplo, ela não entender muito se eu fizesse por um artigo e fosse direto ao ponto. Aí eu queria saber, tipo, para publicar na revista do Projeção, por exemplo, eu posso utilizar já uma linguagem mais direta e ir para o artigo, ou seria mais aconselhável eu crescer essa monografia para um livro, realmente? Não tem regra para isso, né? Depende do teu objetivo, né? Tu quer fazer uma produção, sei lá, mais focada. Dá para Né? fazer os dois, inclusive. Eu ia dizer isso, mas eu pensei, não, peraí. Semestre passado tinha uma aluna também que estava fazendo TCC e queria publicar artigo, no final ela deu uma sumida, né? Então não vou exigir demais, mas isso é verdade, né? Dá para o ideal, né? No mundo ideal, faria os dois. Faz um artigo, porque tem duas funções diferentes, né? Artigo e mono ou livro são duas perspectivas diferentes. O artigo é uma coisa assim, mais focada, mais, sabe, uma leitura mais dinâmica, mais rápida, né, objetiva, para uma atualização, para uma coisa assim que tu tá lendo para te atualizar sobre um assunto, para saber qual é a última discussão daquilo ali, né, para gente que já conhece o básico, né, e gente que é da área para dizer, olha, eu que já entendo desse babado aqui, deixa eu ver o que a Stephanie está trazendo de diferente aqui, que eu não vou encontrar em nenhum outro lugar. Aí tu põe lá no artigo o que teu trabalho tem, sabe, de tchan, assim, né? O brilho do negócio. E num livro tu já pode fazer um trabalho, né, mais didático, mais completo, né, mais de trazer todos os elementos bem construídos, né? É muito fácil, fácil não, né? Mas digamos, é bem, acho que é isso que o Mamed está falando, é um processo bem natural, assim, de tu pegar esse artigo e ir explicando, já que, né, tu tem essa parte histórica toda, e explicar, detalhando, e nesse processo tu vai também construindo uma base maior ainda para ti na compreensão desse teu assunto. Não sei nem qual é o teu assunto, perceba só, todo mundo
perceba que eu até agora não sei qual é o assunto, né, do trabalho da Stephanie, porque isso vale para qualquer tema, né? Então, acho que é uma questão interessante. Dá para tu fazer os dois, tá, Stephanie? Depende do que tu quiser, né? Depende do teu objetivo. Tu quer uma publicação numa revista por alguma razão? Tu quer um livro publicado por alguma razão? Depende do No teu objetivo. momento eu tô correndo mais pela publicação na revista mesmo, mas eu vou dar uma analisada. Depois eu acho que eu vou até mandar o texto no e-mail do professor, então dos dois, né? Ambos. Manda no grupo, Pra né? ver o que a gente pode fazer. Até porque meu intuito agora com esse trabalho é mais só reduzir ele para publicar em uma revista mesmo, porque eu tô querendo focar mais em um projeto para mestrado, e aí eu quero ir para outro Então, tema. livro também vale, né? Para mestrado também, geralmente costuma contar ponto como artigo, às vezes conta até mais, dependendo dos critérios. Pois é. Mas é mais rápido, né? Eu acho que vai ser mais tranquilo, porque, né? Não sei, se tu conseguir reduzir o trabalho para artigo, tu consegue fazer isso mais rapidamente do que tu complementar o teu artigo para transformar ele num livro, que tu exigiria uma leitura, E como complementação, eu uma quero escrita. trabalhar em outro tema agora, daqui para frente, eu acho melhor do que eu voltar lá atrás e tentar. Né? Então pode ser. É isso que eu estou dizendo, entendeu? Eu aproveito o exemplo da Depende da Stephanie. postura. Depende do tema, depende do momento da pessoa, qual é o próximo objetivo. O que tu quer fazer na próxima etapa? Eu quero entrar no mestrado. Não, eu quero ir para um escritório e quero botar lá que eu escrevi um livro sobre esse assunto aqui, que eu vou trabalhar na área. Beleza, dá para fazer tudo. Show. Isso Obrigada. é uma coisa, tá, gente? Aproveitando o exemplo da Stephanie, que eu acho que é subvalorizada aqui no direito, mesmo entre as pessoas no direito que querem mais advogar, trabalhar, fazer concurso, né? A área de pesquisa parece que é coisa acadêmica, coisa assim, mas dá para usar, é um bom cartãozinho de visita ali para um advogado, né? Tu dizer que tu tem publicação na área, construir esse nome, né? Dá para tu construir toda uma imagem, né, de especialista, referência numa área, com publicações, com livros, né? Então também dá para pensar nessas publicações nesse aspecto. Deixa eu ver aqui. Tem interesse em escrever, devo apresentar meu tema, entendi. Chile, professor, para publicar meu TCC, pode ser por aqui? Tem que falar com o Rafael? Teu TCC atual, né? Tu está falando? É que aquele teu lá, o anterior, a gente já tinha conversado sobre a pesquisa, né? Que tinha dados que eram meio datados e que teria que fazer uma nova pesquisa para atualizar, para publicar. Tu está falando desse TCC que tu está escrevendo agora, né? Tira teu áudio aí. Esse e o outro, como o senhor falou, teria que fazer a pesquisa. Aí, professor, à época não tinha nada falando sobre o programa, e agora, quando eu fui pesquisar, tem acho que uns 3 artigos falando sobre o programa, né? Que eu queria falar. Aí o professor mudou o tema, e aí eu tô aí. Aí não sei se dá para publicar, mas aí de qualquer jeito, para publicar tem que fazer adequações, né? Aqui Sim. Até isso é uma das coisas que eu vou ver com a professora Cláudia, né? Conversei com ela até eu me ofereci para dar algumas sugestões para os editais que tem lá do Projeção, porque eu acho que eles estão desatualizados, eram modelos antigos, tem algumas coisas meio dúbias. Eu acho que dá para a gente dar uma repaginada nos editais. E uma das coisas que eu acho que dá para a gente fazer, né, pensando de forma mais geral, é tentar aproximar, né, o formato do artigo do TCC, né? Apesar de que agora pode até sair, né, o TCC, a professora Vivian está falando que agora com as novas regras que a gente tem, talvez vire TC, né, só trabalho de curso, que vai ser uma coisa que a gente vai fazendo ao longo do curso, não sei quando é que isso efetivamente vai começar ou não. Beleza, né, Gabriela? Pode enviar lá por e-mail como tu achar melhor. Se quiser falar aqui também, só fica à vontade, levanta a mão que eu te chamo. Ou avisa no chat. Que eu tava... e aí tem sim, mesmo para quem fez o seu TCC em formato de artigo, foi o que a gente fez aí no semestre passado também, tem algumas adaptações que precisam ser feitas, porque tem algumas regras que são diferentes da revista para o artigo do TCC, tá? São coisas pontuais, muito pequenas, mas tem. Então, sim, preciso. Mesmo quem escreveu um artigo no tamanho que caberia lá, tem algumas questões mais de formatação, de pequenos detalhes ali, mas que precisam ser ajustados, sim.
Professor, mas aí seria a questão da formatação ou do conteúdo também para a revista? Porque no caso do TCC seria do projeção. Aí a revista é de projeção também. Nesse sentido, não teria, não precisava tu diz mudar. por ser pelo ineditismo? Não, tem uma questão que que essa é uma janela de oportunidade que a gente tem, que a gente vai tentar explorar aí ao longo, né, dos semestres, que é o seguinte, deixa eu ver se eu me lembro. O TCC tem que ser apresentado de forma inédita. Eu acho que é isso. O TCC tem que ser inédito. E o artigo daí pode, porque tem que ser, a sequência tem que ser a seguinte, não me lembro das regras, tá? Mas a sequência é o seguinte, tem que entregar o TCC para ele ser uma entrega inédita, aí depois tu pode publicar ele, né, mesmo antes, ou submeter ele para publicação, mesmo antes da banca oficial. Né? O importante é ter entregue o TCC antes de submeter ele para uma banca. Se submeter o TCC antes para a revista, ele perde o caráter de ineditismo, e aí tu estaria usando um artigo como TCC, e aí isso não poderia fazer, tá? Porque senão seria um autoplágio que tu estaria fazendo. Nesse caso, publicar o TCC, tu pode publicar o TCC desde que tu tenha submetido o TCC antes de submeter o artigo. Se eu não me engano, acho que é essa sequência que tem que seguir, tá? Mas, e só tem uma coisa, né, que não é tão assim. Para publicar o TCC na revista do Projeção, né, tem um dos requisitos é que tenha pelo menos um dos autores tenha o título de mestre, né? E por isso, então, alunos, a não ser que um aluno tenha feito mestrado em outro curso, né? Geralmente, aluno da graduação ainda não tem mestrado, né? Então, aí, geralmente, como é que a gente está solucionando isso? Vinculando esse aluno a um professor que já tenha mestrado. Por isso que eu fico incomodando o Mamed e a professora Luana lá para fazerem logo, para a gente ter mais professores para poderem publicar com vocês. Tá? E aí, né, no mundo ideal, obviamente, né, o artigo seria escrito junto, seria com o orientador, orientadora, né, que vocês publicariam o trabalho. Isso é uma regra ética acima, antes de qualquer coisa, tá, Shirley? Eu não vou, e acho que nenhum outro professor também faria isso, de se meter no teu trabalho, seja para publicar ou para dar dica, ainda com relação ao teu TCC, sem uma conversa prévia com o orientador ou orientadora de vocês, tá? No TCC de vocês, quem é a primeira referência de vocês sempre vai ser o orientador ou orientadora de vocês. Se vocês quiserem publicar, conversa com o orientador, orientadora. Estou falando lá no grupo de pesquisa, tem um outro professor que talvez ajude, e veja se junta os três, se orientadores, não, vai lá com o outro, eu não quero publicar, vai lá com outro, não tem problema, publica com outro, que eu não quero me meter nisso. Só tem que primeiro passar pelo orientador ou pela orientadora. E o ideal, né, obviamente, já que está orientando, publique com o orientador, publica com a orientadora já, né? E se quiser, chama. E para mim ainda, eu ainda pediria isso, chama o orientador, orientadora para vir participar do grupo, né? E aí que a gente vai crescendo e vai melhorando enquanto grupo aqui, tá? Então, não tem problema. Se o orientador não quiser, dizer, não, eu não quero me meter nisso, só estou orientando, não quero me envolver com publicação, aí a gente, né, vê se acha alguma coisa, se o orientador autorizar, ou se não espera terminar o TCC e publica depois, né? De alguma forma, sim. Mas enquanto tiver sob orientação de um professor ou de uma professora, a última palavra aí, ou a primeira palavra, né, sobre que encaminhamento dá, é desse orientador ou da orientadora. Tá, professor, aí no caso, no meu, aquele que eu mandei para o senhor, aí se a gente fosse utilizar, né, aí teria, por exemplo, eu e o senhor, aí a gente teria que fazer outra pesquisa para fazer outra questão dos dados, para verificar como está agora, né, em 2023 ou 2022. Aí não teria problema, porque a minha orientadora é outra, aí nós só iríamos usar o meu trabalho como referência para finalizar, para fazer outra coisa. É isso? Depende, tá? Primeiro que, assim, tudo que eu estou falando aqui, eu estou pensando, de maneira geral, em trabalhos mais teóricos, tá? Que isso era a última coisa que eu ia falar ainda. Mas eu acho que a gente tem que começar com trabalhos teóricos, né? Construir uma base teórica para vocês, especialmente quem ainda está aí no processo da graduação. Quem já está formado, né, em alguma área pode começar a fazer uma pesquisa mais aplicada, ou mais para o final do curso, que já tem uma experiência prévia de pesquisa mais teórica, né? No teu caso, a Shirley já, né, para quem não sabe, a Shirley
fez o TCC dela lá de serviço social, foi com uma parte teórica e uma pesquisa empírica, né? Juntou as duas com uma orientadora, né? Era uma orientadora que fez a pesquisa junto contigo. Inclusive, acho que é ela que fez a pesquisa junto contigo, não foi? Ou ela que fez a pesquisa lá Não, era a minha orientadora, e aí a pesquisadora era a Soraya, da Rosa Mendes, que era do grupo era de outra pesquisa da do Católica. grupo. Aí eu Tá. entrei no grupo de pesquisa para fazer o TCC. Isso. A gente, se for publicar sem essas pessoas lá que fizeram essa pesquisa contigo, tu teria que refazer, né, reescrever a parte teórica, atualizando, complementando, fazendo alguma coisa assim. E aí dá para fazer um trabalho só teórico com essa atualização. Se quiser botar a parte empírica, aí sim, né? Eu não me lembro de que ano que era o trabalho, mas já fazia um tempinho, né? 2014. Já tem quase 10 anos, né? E publicar dados de quase 10 anos atrás fica meio desatualizado, meio difícil, complicado a gente justificar por que não tem dados atualizados. Então, sim, se quiser, dá para fazer tentar, né? Repaginar, atualizar ali a pesquisa teórica, mas se quiser trazer os dados, sim, teria que fazer uma pesquisa empírica de novo. Deixa eu aproveitar essa pergunta da Shirley para complementar, então, a última coisa lá que eu queria falar para vocês hoje, que é a ideia do nome do grupo de pesquisa, né? Deixar de ser liberdade e justiça, que o foco era nesse tema de discussão sobre liberdade, e o tema que eu pensei, o nome seria chamar de direito em evidências, né? Porque tem uma discussão, o Lucas, a gente está trabalhando exatamente isso aqui na iniciação científica dele, que se chama, lá, eu vejo muito lá nas pesquisas do serviço público, né, que se chama política baseada em evidências. O Lucas, que fez pesquisa na área da saúde, diz que tem medicina, né, o saúde, ali o termo era outro, não me lembro qual é o especificamente, ele pode me complementar aí depois. Mas me parece, e tem, né, tem muita discussão já na área jurídica também sobre o uso de pesquisas empíricas, que é o que a Shirley estava falando, né, de ir pesquisar, levantar dados sobre as coisas para poder fundamentar aí as pesquisas teóricas, né, que seria isso, essa fundamentação em evidências, em pesquisas aplicadas, né, tentar achar dados ali da vida real, cotidiana das pessoas para tentar fundamentar. E no direito não precisa nem ser isso, pesquisa social, digamos assim, pode ser pesquisa, né, mais sobre dados do direito, de quantidades de processos, sei lá, duração, sei lá, análises de informações processuais também podem usar, né? Não precisa ir lá fazer uma pesquisa social, é isso que eu quero dizer. A gente pode analisar questões mais propriamente jurídicas para servir de evidência para discutir um tema jurídico, né? Temos algumas fontes aí já para isso e acho que a gente também pode produzir alguns dados para isso. E a minha ideia seria essa, de que a gente tenha isso como meta do grupo, só que isso é uma coisa assim bem complexa, né? Que acho que dá para a gente fazer, sim, dá para a gente se aventurar e botar isso como meta do grupo. Só que para isso a gente precisa de toda uma rodada, que eu acho que seria pelo menos esse ano. Acho que cada pessoa teria o seu próprio ciclo, cada pesquisador o seu próprio ciclo, mas que seria uma ideia assim de que todo mundo aqui no grupo passaria por uma experiência de pesquisa, sei lá, de um ano, seja TCC, seja iniciação científica, seja só aqui no grupo mesmo, né? Mas uma experiência de pelo menos assim um ano de pesquisa teórica. Vai ler muita coisa sobre um assunto e fazer uma revisão bibliográfica lá sobre aquele assunto, né? Mostrar que sabe o que o pessoal está falando sobre aquele assunto. Passa um ano fazendo isso, né? E aí, depois dessa experiência de um ano, a gente pensa numa segunda etapa, né, de pesquisa aplicada, de pesquisa empírica, em cima dessa base teórica que já foi construída. Inclusive o Lucas, né, que como eu falei para vocês, aí está sendo meu aluno aí de iniciação científica, apesar de iniciação não ser o caso dele na ciência, que ele já tem bastante experiência também. Eu não sei se foi planejado isso que ele fez, né, mas acabou, eu já conversei com ele pessoalmente sobre isso, ele teve uma ideia, né, maravilhosa de encaixe de etapas aqui que eu quero sugerir para todo aluno aqui do Projeção, para todo aluno do Projeção, né, seria muito bacana. O que ele está fazendo? Por isso que eu perguntei os semestres de vocês lá no começo. O Lucas está no 7º semestre, tá? E pegou, ele se candidatou à iniciação científica e foi contemplado. Então, ele vai ter um ano de iniciação científica, onde ele tem o requisito dele para receber a bolsa de iniciação científica é publicar um artigo no final desse ano, tá? Então, o Lucas agora está formalmente obrigado, né? Eu tenho o compromisso de, no final do ano, publicar um artigo antes de fazer TCC1.
Então, quando ele chegar lá numa MED, né, se uma MED tiver no semestre que ele orienta TCC1, quando ele chegar lá numa MED, ele vai chegar já com um artigo publicado no assunto que ele vai querer estudar, né? Então, provavelmente, uma MED vai ter pouco trabalho ali no TCC1 e eu, depois do TCC2, se ele vier para mim, menos ainda, porque ele já vai ter uma base muito boa. E aí é o nosso objetivo, aqui foi o que a gente se planejou aqui no Lucas, e é o que eu estou propondo para o restante do grupo aí, pensar para a Shirley, para a pergunta da Shirley, aqui também eu acho que seria minha sugestão essa, né? De ter uma rodada, então esse ciclo, esse 1 ano do Lucas, agora ele vai fazer uma pesquisa teórica sobre o assunto dele, e depois no TCC dele ele vai tentar aplicar, ele vai tentar, vai se aventurar de no direito escrever um TCC, uma base teórica que ele já, inclusive, publicou, então ele vai poder citar ele mesmo no TCC dele, né, que é coisa super bacana, né, e vai fazer, ou pelo menos vai tentar, o máximo que a gente conseguir aí, fazer uma pesquisa empírica em cima desse assunto, que ele já construiu as bases teóricas. Tá? E eu tenho, já falava isso desde o começo, eu tenho uma ideia de construir um arcabouço aqui, uma estrutura que a gente possa replicar em qualquer assunto. E aí, quanto mais a gente publicar, quanto mais dados a gente levantar sobre diversos assuntos, a gente vai construindo uma base que a gente vai poder cada vez mais usar. Outras pesquisas vão poder usar os dados que o Lucas pesquisou para poder comparar com a deles, cruzar, sabe? Sei lá, um dia, né, a gente pode ter uma puta de uma base de dados aí sobre dados jurídicos de processo ou até questões sociais. Não tem restrição a isso. Aí cada pesquisador, cada pesquisadora vai trazendo o seu recorte para a gente construir essa base que se retroalimentem aí mais. Mas óbvio, isso é, né, estou pensando lá na frente, mas para justificar as etapas de agora, que como eu estou dizendo, para todo mundo, né, seria aí 1 ano de pesquisa teórica e vamos deixar, Shirley, essa pesquisa empírica para o ano que vem. Vamos montar uma base, seja lá o que for. Tá? Essa é a minha proposta para todo mundo, geral. Claro que se tiver algum caso excepcional aí a gente pode adaptar, mas a ideia geral seria essa, fazer pesquisa teórica durante o ano, cada aluno seguir esse ciclo. E aí, se conseguirem fazer, que nem o Lucas está fazendo, fica maravilhoso. Tu fazer pré-TCC, fazer uma pesquisa teórica, né? E aí deixa 1 ano do TCC como complementação. Vocês vão fazer o TCC assim, tirando onda, sabe? Em cima de uma coisa, né, que já está muito bem encaminhada no TCC. Né? Fazendo a banca de você, na hora da banca, a banca vai bater palma para vocês. E, meu Deus do céu, né? E eu sei que uma MED sabe do que eu estou falando. Me lembro da primeira banca que a gente falou, uma MED valorizando o aluno que trazia dados, né, levantamento de dados aí para suas pesquisas. Então, eu tenho certeza que uma MED, se visse um TCC assim, ia gostar muito. Né? Professor, é só para Diga. aproveitar, né, o que o senhor está falando, que a minha angústia sempre Falou, foi, Mamed, vai lá. Desculpa. sempre foi essa quando eu entrei no Projeção, né, e eu vim da Católica, e lá eu tive a oportunidade de participar do grupo de pesquisa, e no TCC eu tive esses 2 momentos, e aí quando eu cheguei no Projeção não tinha, ou tinha, mas não era igual o senhor está tentando fazer agora, né, pra gente. E aí eu ficava assim, meu Deus, como assim? E aí, para mim, assim, eu, Shirley, falando, é uma falha, né, das IES, nesse sentido de não estimular, né, os alunos a produzir. Porque quando a gente chega no momento, né, do TCC, é aquele desespero, e nós, os alunos, né, a gente termina a faculdade e não tem, assim, a consciência. Nossa, o que é um mestrado? Igual eu estava falando com o senhor, eu não sei, por exemplo, o que fazer lá naquela carta de apresentação. Por mais que eu tenha todo o conteúdo ou alguns entendimentos, essa parte que o senhor está falando e que deveria ter, né, em todas as instituições, não tem, e por isso muitos alunos, né, e alunas sofrem quando está lá no TCC, porque não entende, não sabe o que é uma iniciação científica, não sabe o que é produzir um artigo, não sabe fazer, né, o referencial teórico, como o senhor está falando, não sabe que tem esse momento que a gente pode ir a campo, que existe grupos de pesquisas, que isso interfere, né, na nossa vida acadêmica, e que eu posso escolher seguir a vida acadêmica de mestrado, doutorado, pós-doutorado, enfim, ou não, ou eu posso ir advogar, ou em alguns momentos eu posso publicar um resumo, um post, sei lá, qualquer coisa. Aí o senhor está falando e eu, assim, gente, sempre foi isso, né, o que eu pensava que deveria ter no Projeção, mas, assim, enfim, não tinha.
E aí eu ficava, meu Deus, como assim? Não sei o quê. Aí o meu objetivo era usar o meu TCC, eu queria fazer a pesquisa. Só que eu demorei demais, né, para poder formar, mas só que eu não ia conseguir, porque no Projeção não tinha não tinha um grupo de pesquisa. Então, como é que eu ia fazer isso, assim, sozinha, como o senhor fala, né? Não posso. Isso. E aí eu fiquei, né, frustrada, assim, enfim, fiquei muito chateada. E aí o senhor está falando, eu estou muito feliz, né? Parabéns por tudo, Bacana. por esse momento. E que vai fazer parte, né, do Projeção, que o senhor está querendo internalizar, colocar. E eu fico feliz por estar aqui, né? Eu tenho, igual assim, eu tenho um monte de tema, de TCC, não sei o quê, só que eu não tenho tempo. Enfim, todas as questões. E o mestrado, eu desisti do mestrado, professor, por essa falta de estímulo, igual o senhor está fazendo aqui com a gente agora, né? É. E a gente sabe que a vida acadêmica, né, Isso é bastante comum na vida acadêmica. Por isso que eu falei, né, da importância dessa ideia de tipo um clube de livro, porque é isso mesmo. E tanto faz, não é? Pode ser aluno de graduação, pode ser pós-doutor, né? Isso é uma realidade de todos os níveis. Assim, se não tiver alguém, um prazo nos cobrando, um colega nos chamando, vamos fazer um negócio, fica mais difícil. Então, e só para ilustrar isso, essa história que tu colocou, o Projeção sempre teve isso. Né? Até onde eu sei, esses editais aí de monitoria, de iniciação científica, de grupo de pesquisa, estão lá no Projeção há muito tempo. Né? Tinha, né, esse grupo do professor Luciano lá no Guará, eu também não conhecia muito, mas eu acho que tinha pouca divulgação, tanto que no semestre passado sobrou vagas, nesse semestre faltou para todos os editais, porque o pessoal está sabendo. Então, acho que é uma coisa que está vindo mais à tona e o pessoal está tomando mais conhecimento. Rogers, eu acho que, né, meio que respondi aqui a tua pergunta também de como publicar o TCC, caminha por aí, vê tema, vê que se tem algum orientador, alguém que possa te orientar. Ana Gabriela, pode sim me mandar por e-mail, Pavanelli tem mestrado, pode te orientar sim, pode chamar ele para entrar no grupo. Tu tinha levantado a mão aí, quer falar? O senhor respondeu, né? Então, acho que eu vou contactar de novo o professor Pavanelli, Isso, começa por aí. porque eu falei com ele, ele já tinha até um tema sobre Uhum. a matéria que ele está dando. E aí, outra coisa que eu ia falar, você falou que o colega aí, Lucas, se inscreveu para participar do projeto de iniciação científica. Eu Isso. fui atrás da coordenação, e aí acho que por conta enfim, muitas coisas, e aí não me responderam como era essa inscrição. Ainda está valendo? Uhum. Será, professor? Não sei se Não, essa pergunta já deve ser para o fechou. senhor. Infelizmente já fechou o Uhum. prazo. Não lembro agora quando é que fechou, acho que foi começo de abril, uma coisa assim, ou março ainda, que fechou, acho que foi março, né? Porque começou a valer agora em abril. E eu perguntei para a professora Cláudia também se ia ter alguma, excepcionalmente, porque faltou vaga, teve um monte, eu tive, né, 5 alunos que me procuraram, né, querendo o projeto de iniciação, a gente montou, tivemos reuniões, conversamos sobre o projeto, pensamos aí um cronograma, só um que entrou, só o Lucas, né, por falta de vaga, né, porque nesse semestre teve muito mais gente se candidatando. Eu perguntei para a professora Cláudia se ia ter algum no meio do ano, ela disse que não, porque realmente os ciclos da iniciação científica são de um ano. Tá? Então, ano que vem, né, vai, com certeza, né, mas já não sei que tem alguma coisa muito diferente, mas em princípio deve abrir de novo edital de iniciação científica. Para quem não conhece, é um edital, ele, infelizmente, né, não sei se tem essa visibilidade toda, que é o que precisaria ter, mas pelo que, se eu não me engano, acho que foi divulgado lá no Instagram, essas redes sociais do Projeção, e no site, com certeza, eu recebi as notícias lá, né, de publicação do edital. E o que é a iniciação científica, né? Por um lado, o aluno contemplado aí no edital recebe uma bolsa, acho que é 30 ou 33, 30%, se eu não me engano, a iniciação científica, de desconto na mensalidade lá do Projeção, enquanto durar o edital, com o compromisso tem algumas questões de participar de reuniões, entregar alguns formulários, umas burocracias, mas na prática é isso, tem que encontrar um professor ou uma professora que oriente vocês durante esse ano, para no final vocês dois publicarem um artigo, né, sobre algum tema. E aí o aluno ou a aluna que fizer isso, se for contemplado pelo edital, ganha esse desconto aí na matrícula, tá? Como eu tive já uma demanda maior do que a quantidade de vagas, imagino, né, que possa se repetir, espero que se repita no semestre que vem,
eu já estou montando, foi o que eu fiz esse semestre, eu montei uma lista, uma ordem, né, de candidatos. O Lucas foi contemplado porque ele era o primeiro, foi uma ordem cronológica, ele chegou primeiro, mas ele também tinha o melhor projeto estruturado, então, se fosse por critério técnico, ele também ficaria em primeiro. No semestre que vem, eu vou ter que focar, eu espero, né, ter candidatos o suficientes para poder focar também em critérios técnicos, ver quem já tem mais maturidade ali na pesquisa, quem já tem uma ideia melhor de tema. Então, sugiro, se alguém quiser fazer comigo, ou se quiser que eu dê dicas sobre como fazer iniciação científica com outro orientador, orientadora, que eu posso também ajudar nesse sentido, né? Mas eu sugiro que já comece agora, tá? Assim como o mestrado, doutorado, para entrar, a gente não entra no mestrado, doutorado indo lá quando abre o edital, né? A gente entra no mestrado, doutorado um ano antes, quando a gente entra de aluno ouvinte, né, do professor e começa a acompanhar, entender a linha do professor ou da professora. Então, mais ou menos essa seria a ideia. Começa antes, quer participar da iniciação científica do ano que vem? Já acha um orientador, já vai definindo um tema, já vai montando um projeto para daí chegar, né, num nível mais maduro aí para o edital do ano que vem, porque eu acho que a concorrência vai ser grande. Mas vale a pena, é super bacana. Publica e ainda ganha dinheiro para isso, né? Desconto, né? Na verdade, não é o dinheiro, isso é uma das regras. Eles não dão o dinheiro, mas abatem no valor da matrícula. E são bolsas acumuláveis, tá? Se vocês tiverem outra bolsa, dá para acumular, não é brincadeira, não. Né? Dá para somar monitoria, iniciação científica, por exemplo, né? Ou outros tipos de bolsa. Então dá para ter um desconto bem interessante aí lá no Projeção. E chama o Pavanelli aí, né, Gabriela? Chama o Pavanelli para o nosso grupo aí, que eu vou gostar. Fala, Stephanie. Na minha época eu não podia acumular, não. Eu ainda fui atrás. Mentira, Steph, nem sabe. Vou te dar uma Juro. péssima notícia, juro. É uma informação errada que tinha lá. O Lucas, eu vi por causa do Lucas, que ele já tinha, acho que o Lucas que tinha outra bolsa já também, e se Sim. informavam, quando ligavam lá, o pessoal dizia não, mas eu ouvi o pessoal da coordenação dizendo que é cumulativa. Aí eu fui pedir para a professora É verdade. Vivian, vai lá e vê esse negócio, porque é cumulativo. E estão falando lá, para quem liga para se informar, dizem que não é. Mas é assim, tá? E eu Então, não fiz porque a bolsa que ia ser da iniciação ia perder científica a ia outra, ser menor do que a outra que né? eu tinha e não compensava para mim. Tu vê. Nossa, falta de informação. É. Na verdade, informação é errada, né? Você tem que corrigir lá. Mas tem muito pessoal que fica falando isso, mas não. Não sei se vai durar, né? Porque é uma coisa, talvez, com a concorrência maior, né? Talvez estabeleça um critério e dizer, não, peraí, tem muita gente querendo, né? Não dá para dar duas bolsas para uma pessoa, está uma fila ali de gente querendo bolsa também. Então a tendência é isso, é ficar mais difícil, né? E também, talvez, aumentar os critérios, né? Dificultar os critérios. Então, aproveitem enquanto dá para acumular. Se joguem aí nas coisas enquanto der. Eu vendo meus peixes aí, enquanto tiver, eu vou fazer a propaganda, né, das bolsas aí, tentando mostrar a vantagem de ter elas, né? Se não cortarem, eu não vou ser eu que vou propor para cortar. Né? Que mais, pessoal? Eu não sei, tá, se eu vou conseguir mudar o nome do grupo, apesar de ser uma ideia minha. Eu pretendo, mas não sei se vou conseguir, porque tem a questão do registro lá na plataforma da CAPES. Eu não sei se não perco um ano de grupo que a gente teve lá para o sistema, se o sistema vai achar, opa, é um outro grupo agora, está começando do zero, sabe? Então é isso que eu estou para ver com a professora Cláudia. Fui lá hoje falar com ela, mas ela está de licença. E espero também resolver um negócio que eu fiquei fazendo uma propaganda grande ano passado, que é o vínculo automático lá no currículo Lattes de vocês do grupo, já fica toda a informação, fica uma coisa mais oficial lá. E eu também quero para mim, para poder dizer que eu sou oficialmente um líder de um grupo de pesquisa reconhecido lá na plataforma da CAPES, do CNPq, né, que é do diretório de grupos do CNPq. Vou correr atrás disso também. Acho que agora a gente tem direito, pelo que eu me lembro, o critério era ter um ano de existência o grupo com publicações. Agora acho que a gente já atendeu todos os critérios, tá? E aí vai ficar bem legal aí, assim que eu conseguir, aviso vocês de como faço para botar no currículo Lattes essa vinculação automática ao grupo. Quem não tiver, mas quiser já botar no Lattes, tem os dados aí, se não souber, não fizer, se eu passei os dados lá pelo grupo de WhatsApp de como fazer isso ano passado, mas quem entrou depois ou perdeu, não se lembra, me chama aí pelo WhatsApp ou por e-mail, que eu mando as informações de como botar no Lattes aí, por enquanto, as informações que a gente tem do grupo.
Quem está vinculado já está, né? Que a gente colocou, né? Todo mundo que está no grupo de WhatsApp tá no grupo. Na verdade, eu tenho duas planilhas, tá? Eu tenho uma planilha dividida em duas partes. Eu separei, antes era tudo misturado, agora eu separei. Porque eu estou vendo que quem está lá no grupo de WhatsApp é que está mais ativo. Eu tinha alguns que nem chegaram a entrar no grupo de WhatsApp, não sei por quê. Né? Acho que não mandaram, não sei por quê, porque acho que eu tenho número, não me lembro. Se saíram, alguma coisa assim. Aí eu fui tirando. Quem não está lá no grupo, me parece que não está ativo. Então eu botei tá lá na minha planilha, se quiser dizer que faz parte do grupo, tá lá ainda formalmente. Mas eu tô com uma planilha de membros ativos e membros que estão só na formalidade ali. Dúvidas, pessoal? Professor, aí então essa forma que o senhor vai fazer agora, aí o senhor depois vai ser em outro momento, o senhor vai explicar que a gente vai começar a ler para ficar fazendo, né, a questão teórica. Como é que vai ser a dinâmica mais ou menos agora? Não sei se Agora eu vou mandar para vocês aí, como eu falei, até domingo. Vou ver qual desses 3 textos aí eu vou selecionar para ser o primeiro. Eu vou mandar o texto, dizer, olha, tá aqui o texto, né? Provavelmente já vou passar uma previsão da data do próximo encontro, provavelmente daqui a um mês, né? Provavelmente também numa quarta-feira, tá? Nesse mesmo horário, por enquanto. Vamos ver aí como é que vai funcionar. E aí já digo, ó, quem puder, tente ler aí o máximo possível do texto, que daí eu apresento na próxima e a gente discute no tempo que der. Quem quiser orientação sobre pesquisas individualmente, me manda e-mail, a gente vai conversando se eu encaminho para algum outro professor ou professora para orientar, se eu posso ajudar de alguma forma. E a gente vai combinando essas questões das pesquisas individuais de vocês por e-mail, ou sei lá, pelo WhatsApp, ou a gente pode marcar conversas aí, assim que tivermos agendas compatíveis, tá? Para combinar essas questões das pesquisas individuais, vamos deixar esses espaços para questões mais coletivas. Tá, aí no caso, o senhor vai ser só o coordenador do grupo ou o senhor vai fazer call também? Fazer o quê? Call, no caso, o senhor vai produzir artigo com a gente também ou o senhor vai só coordenar o grupo? Olha, em princípio eu vou coordenar o grupo, não estou fechado a orientar também, mas aí vai depender muito de tema. Eu já tenho, né? Eu estou com mais de 20, acho que 28, 29 orientandos de TCC nesse semestre, né? Então eu fico, né? E também já estou pegando orientandos lá na ENAP também, do pessoal de mestrado. Vou orientar o pessoal do mestrado agora. Então eu tenho que ver a minha capacidade de orientar vocês, né? Eu estou sempre aberto a dar dicas, né? E sempre que eu posso, a Shirley sabe, manda. Às vezes posso demorar um pouco mais, um pouco menos, mas eu vou respondendo dentro do que eu posso, tá? Tranquilo, Lucas, fica à vontade. Vão saindo, quem precisar sair, tá sempre. Fiquem à vontade, não precisa se explicar, não. Tá? Então, o que eu puder, eu sempre vou ajudar, independentemente de estar orientando ou não. Tá? E acho que essa questão de orientar vai ser mais assim, de questão tipo, da minha capacidade, né, de eu conseguir, e por enquanto está bem limitada. E além disso, também teria que ter de tema, né, de algum assunto que eu possa contribuir de alguma forma. Senão, eu acho melhor. Se tiver um tema que outras pessoas, outros professores possam contribuir mais, eu prefiro que o professor, a professora que esteja mais próximo do tema de vocês, oriente. Se não tivesse, professor, mas não estou conseguindo, ninguém quer me orientar, a gente dá um jeito, né? Não vai ser por falta de orientador aí. Ou eu acho um orientador que tenha tempo e disponibilidade para fazer, ou se não, dou um jeito de orientar de alguma forma. Tá? Na questão de publicar na revista do Projeção, que precisa alguém com mestrado, eu quero ver se a gente monta uma equipe de professores para pelo menos garantir, porque eu fiquei devendo para alunos no semestre passado que quiseram publicar, né, que eu selecionei e disse, teu trabalho está bom para publicar, mas aí não teve gente suficiente, professor o suficiente para publicar, então eu disse, espera o próximo semestre. Teve outras pessoas que já me procuraram também dizendo, professor, me arruma um professor com mestrado aí para publicar lá na revista do Projeção. Então eu estou meio que também formando uma fila, né, de alunos que já têm até trabalhos prontos para publicar, mas precisa de professor ali para pelo menos assinar junto o trabalho, dar alguma contribuição, né, que seria o ideal aí para os trabalhos antes de submeter. Então, esse meio de campo aí de encaminhar vocês para alguém que possa dar uma orientação e que também assine junto para poder submeter lá na revista do Projeção, eu consigo fazer. Nem sempre, né? Quer dizer, quase nunca vai ser eu propriamente que vou acabar
entrando junto no projeto, por causa dessas limitações. Mas se for o caso, se precisar, eu entro também, para não deixar ninguém de fora. Assim, mesmo eu formando, eu vou continuar no grupo, né? Igual você falou. Pode continuar, não tem impedimento nenhum. A Ana Gabriela tinha aberto ali para fazer uma pergunta. Roger, sem problema. Quem quiser ir, gente, fica à vontade. Ana Gabriela, eu vi que tu tinha aberto o Não, microfone. a colega perguntou, então acabou que me esclareceu. Eu vou chamar o professor Pavanelli para entrar no grupo, aí eu posso escrever com relação ao tema que ele vai apresentar, e eu posso continuar neste grupo, né? Então, Aqui, grupo é uma coisa assim, tipo, eu sinto assim que vocês acham que vocês estão, sabe? Tipo, vai ter um atestado aqui já, que pode entrar no grupo, fui aceita no grupo ou não. Não tem, vir aqui, é me dizer quero participar. Não tem critério nenhum. Tem gente aqui que me mandou o nome e nunca mais apareceu. Tá lá o nome. Quando eu não pedir para tirar, eu não tiro, porque se quiser aparecer, aparece. Não tem consequência nenhuma. Né? Eu não ganho nada no grupo de ter um monte de gente lá parada. Para mim, o que eu ganho é se tiver gente produzindo. Para mim, me interessa quem tiver no grupo estiver produzindo. Daí porque me ajuda a subir o grupo, ajuda a melhorar a revista lá do Projeção. Isso me interessa. Mas o grupo é um espaço para ser aberto mesmo. Tá? O meu objetivo aqui é ir inspirando vocês e despertando em vocês a vontade de publicar, que daí sim, às vezes, né, de alguma forma, eu acabo saindo ganhando, ou o grupo, né, por outro lado, acaba saindo ganhando com essas publicações de vocês. Mas fica aqui à vontade. Chama o Pavanelli se ele quiser participar, participa. Se, né, vocês publicarem o Pavanelli, você não quer participar de grupo, publica lá com ele, o que eu puder te ajudar, fica aqui no grupo, com ele te orientando lá, né? Eu não vou poder me meter muito, né, no teu trabalho com ele te orientando, não, porque, sei lá, eu posso te fazer um comentário contrário ao dele, que ele discorde, alguma coisa assim. Mas se tu me fizer uma pergunta, né, geral, eu te respondo, te dou minhas dicas, faço os meus comentários, né? Os outros professores, os outros colegas aqui do grupo também. Mas é isso, é um bate-papo, né, sem compromisso. Se tu tiver outro orientador, né? Eu não posso, porque é aquela coisa ética que eu falei, não posso me meter quando tem alguém orientando, tem que respeitar essa função que o orientador ou orientadora está desempenhando com vocês. Se o orientador quiser vir para o grupo, pô, é tudo que eu quero. Chamem todos os professores para vir participar do grupo. É isso. Quando puderem, né, vem, troca uma ideia, chama um texto, apresenta alguma coisa, conta a sua experiência. Qualquer coisa aqui, qualquer depoimento aqui é válido, é bacana para a gente enriquecer as experiências do grupo. Tá? E formalmente, né, fazer parte do grupo, por enquanto, é fazer parte de uma planilha do Excel minha aqui no meu computador, né, que não faz muita diferença prática em nenhum outro lugar. E daqui a pouco vai estar lá no Lattes, vai ficar aparecendo o nome, saindo o nome, mas que além disso não muda muito. Né? Vai vincular o Lattes de vocês lá, que vocês fazem parte do grupo. Para vocês é bom aparecer no currículo de vocês, que vocês estão fazendo parte de um grupo de pesquisa. Se o professor quiser também, ele ganha com isso, né? Dependendo tem editais aí que conta a ponta essa participação em grupos e tal, ou pelo menos mostra interesse, né? É bem comum essa pessoa olhar, olha, a pessoa que se interessa por esse assunto, que está, né, dedicando um tempo extra da sua vida para fazer parte de grupo de pesquisa. Então ajuda, pelo menos nesse sentido, quando não vale ponto em edital. Então, entre e sai a hora que quiser. Se não pedir para sair, eu não tiro. Né? Mas só na prática eu só ganho de quem estiver produzindo. Né? Me dá um retorno para o grupo quem produzir, né, junto com o grupo. Mas fica super à vontade, para tanto tu, Ana, quanto o Pavanelli, né? Se quiserem tocar a pesquisa de vocês e de vez em quando vir aqui roubar umas ideias, não tem problema nenhum, fica à vontade. O grupo é aberto mesmo, é coisa bem acadêmica, sabe? O que importa para a gente são as discussões acontecerem aqui. Quanto mais gente vier, por mais que seja uma vez, não volte nunca mais, veio, participou uma vez, foi legal, já valeu a pena. Né? Não tem compromisso nenhum de verdade, não é só papinho, não. Tá? Então, óbvio que quanto mais vocês interagirem, né, e participarem, eu vou achar, né, para mim é mais legal, mais gente participando do grupo aqui, vou ficar feliz, com certeza, mas não tem compromisso nenhum mesmo, de verdade. Eu entendo, né, muito os outros compromissos de vocês, de todo mundo, eu também, né, como eu falei, ano passado não consegui fazer nada do que eu tinha me planejado aqui no grupo, então quem sou eu para cobrar, né, essas coisas de vocês? Mas vou tentar, né, usar esse espaço para estimular, para ver se a gente faz um pouco mais do que a gente faria sozinhos. Professor, colocar aqui no chat. Ligou até o mudo, Chile, não estou te ouvindo.
não ficou mudo. Eu colocava assim, pesquisadora, membro do grupo de política criminal, né? Que era lá do IDP. Uhum. Que eu fazia parte. Aí tem, pode colocar, assim, que eu faço, né? Parte do grupo de pesquisa. Tem algum... Colocar onde? No Lattes? Ou quando eu for participar de alguma coisa, que às vezes eu participo, aí eu me identifico, ou quando eu for me apresentar, nessa questão no âmbito acadêmico, ou até no currículo, por exemplo. Sim, no currículo tem um lugar, no currículo Lattes tem um lugar específico lá, que são linhas de pesquisa, né? Como eu disse, assim que a gente conseguir a formalização aqui no diretório de grupos de pesquisa do CNPq, que é uma plataforma oficial só de grupos que diz, ó, esses daqui são grupos reconhecidos pelo CNPq. Quando a gente conseguir isso, vocês vão ter que ir lá, entrar no Lattes e dizer, ó, achar o grupo lá e dizer, ó, eu quero fazer parte. Aí eu vou autorizar a entrada de vocês lá e vai ser uma coisa automática que todas as informações já meio que vão ser importadas para o currículo de vocês. Eu vou escrever as informações do grupo e automaticamente essas informações vão aparecer no Lattes de vocês. Tá? E aí vai ter duas categorias, como já tem hoje em dia. Né? Uma coisa é membro de grupo estudante, que se chama, que é o que todas vocês estão fazendo aqui, que é participar dos encontros, né? Ouvir, participar das discussões ali sobre as leituras, alguma coisa assim. Isso é estudante. Quem tiver num projeto de pesquisa, né, publicando com grupo, aí tem uma segunda categoria de membro de grupo pesquisador, chama, né? É estudante ou pesquisador. É isso que a gente não costuma usar membro, né? O termo é estudante de grupo de pesquisa ou pesquisador de grupo de pesquisa, né? Estudante é quem ouve as discussões lá e não tem nenhum compromisso, e pesquisador é quem está publicando, quem está produzindo algum material dentro do grupo. Né? Então, e aí, dependendo do que vocês estiverem fazendo, quando eu colocar lá na plataforma, eu vou colocar vocês ou como estudante ou como pesquisador. Essa é a diferença. O que vocês vão colocar, dá para colocar ainda no Lattes, né? Tem um texto lá, aquele parágrafozinho de descrição do que vocês fazem, pode colocar lá. Ali né? Eu até ainda não coloquei no meu porque eu estava esperando a formalização, mas eu queria colocar lá já, né, líder de grupo de pesquisa para tirar uma onda, né? Dá para botar. Vocês podem colocar lá também, membro de grupo, ou sei lá, estudante de grupo de pesquisa, podem colocar. Se quiser botar numa assinatura de e-mail, pode colocar. Aí vai da estratégia de vocês aí de como se apresentarem. Se quiser botar num resuminho, né, para, sei lá, aparecer, participar de algum congresso, alguma coisa assim, dizer que faz parte do grupo, pode dizer, não tem problema. Né? Só vocês colocarem lá, não prova nada. Né? Por enquanto o grupo não tiver reconhecido lá no diretório do CNPq, vocês podem dizer o que quiserem. Né? E eu não consigo provar que vocês fazem parte do grupo, porque o grupo ainda não é reconhecido oficialmente pelo CNPq. Tá? Ele está todo certinho, ele está vinculado à universidade, só que ele está cumprindo aquele requisito de ter pelo mais de um ano de existência, que está cumprindo agora, em abril, porque a gente começou em abril do ano passado. E o outro requisito a gente já cumpriu em dezembro do ano passado, que é ter as publicações. Tá? Então, estou esperando só a formalização disso. Aí sim vai ter uma comprovação oficial que vocês são ou estudantes ou pesquisadores do grupo. Mas, por enquanto, é só cada um dizendo o que faz parte. Não tem nada mais formal oficial sobre isso. Integrante, então, né, professor? Isso, pode ser. Integrante, tá. E aí, aproveitando, que horas que o senhor vai terminar? É porque eu tenho que sair, eu tenho compromisso às 8, então não vou, infelizmente, por mim eu fico enquanto vocês tiverem perguntas, eu não tenho dúvida. Mas daqui a pouco eu tenho que dar uma cortada aí, porque eu preciso sair. Mas se tiverem mais alguma dúvida aí, por favor, não deixem para depois, aproveitem agora. Aí, então, tá, na parte da pesquisa, né, a gente, quando, assim, no sentido de, para fazer a pesquisa, para a gente publicar o artigo, igual o senhor falou, né, que tiveram algumas publicações no ano passado, quando vai ser esse momento que a gente vai poder, já para poder, vai poder fazer ou publicar algum artigo? Só no o tempo todo. Não, de submissão para publicação, né? Tem revistas que estão permanentemente abertas. A gente pode publicar em qualquer lugar, né? Eu estou sugerindo, porque eu acho que é aquela situação de ganha, 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 né? De a gente ter um foco inicial na revista do Projeção, porque é mais fácil para a gente, é mais rápido, né? E a gente sai ganhando, vocês, os professores e a instituição.
Né? Então, para esse, como eu falei, nesse primeiro ciclo de publicar, especialmente esses trabalhos teóricos, cara, eu não vejo por que ficar inventando de ir para outra revista. Mas se quiser ir para outra revista, ou se quiser publicar livro, que a gente estava falando da Stephanie, pode fazer, não tem nada que impeça isso. Vocês é que vão escolher. Não, professor, eu quero publicar numa revista A1, ou eu quero levar o não, que provavelmente vai acontecer com qualquer um que tentar de primeira publicar numa revista A1, eu quero ter experiência. Bora lá, vou junto lá, vamos levar o não junto, né? Não tem problema, vocês vão ver, vai levar 2 anos até eles dizerem o não, né? Algumas têm que pagar, eu quero pagar, professor, paga, né? Mas não precisa, no projeção é de graça, é mais rápido, né? E tem uma chance maior de ser aceito. Por isso que eu estou colocando, sugerindo, tá? A revista do Projeção, não é uma obrigação. O tempo todo, se quiser publicar em outras, publica. E tem sempre revista aberta, então dá para submeter a qualquer momento. A revista do Projeção já está com prazo aberto para publicação do primeiro semestre, vai até. Deixa eu passar para vocês aqui a data que eu tenho já na minha agenda. Abril, maio, acho que é junho. 5 de junho, tá? É 5 de junho, 5/6, tá? Que é o prazo para submeter artigos no primeiro semestre da revista do Projeção. Então, quem quiser publicar nesse primeiro semestre na revista do Projeção tem que estar com o artigo tudo pronto até o dia 5 de junho. Se não, deixa lá para novembro, final de novembro, vai ter também um outro prazo, uma segunda leva de publicações. Se a gente juntar muito material, talvez, né, tem que ver daí com a professora Cláudia, dependendo da oferta de artigos que a gente tiver lá para publicar, talvez dê para abrir também edições especiais, alguma coisa assim. Toda revista tem essa possibilidade. Tá? Mas esses são os prazos oficiais. É meio do ano e final do ano são os momentos tradicionais aí de submissão na revista do Projeção. Outra dúvida que eu tenho, a questão, aquele negócio de resumo, pôster, que tem, né, em algumas. Eu tenho dúvidas sobre aquilo, aí eu fico assim, igual às vezes eu falo com o senhor lá, assim, tá, é mais simples, é mais não sei o quê, porque eu tenho um conhecimento, mas não assim de tudo, né? Então, às vezes tem, por exemplo, tá tendo uma inscrição, né, no CRES Goiás. Aí tem resumo e tem post. Aí eu penso que é fácil, mas acho que não é, né? Porque tem, assim, o resumo, como é que faz? Esse momento, igual o senhor falou, até dia 5. Do 6 tem que estar com o artigo pronto. Mas, assim, quem vai olhar esse artigo, aí eu vou produzir, no meu caso, né, com outro professor que vai me orientar, aí a gente vai submeter, vai analisar, vai passar pelos processos. Aí esse resumo, assim, sabe, como é que faz, para onde que vai, como é que não é? Aí eu fico assim pensando. Peraí, tem algumas coisas diferentes aí na tua pergunta, tá? Resumo como publicação, não sei se é isso que tu está falando, porque tem um resumo que é uma publicação. Tu pode fazer um resumo de um livro, por exemplo, e publicar resumo de livro. É isso que tu está falando? Isso. Tá, isso eu nunca fiz, eu confesso que eu nunca publiquei resumo de livro, mas é uma modalidade de publicação também que tem. Lê um livro, faz o resumo e publica, né? Aí tem que ver, são revistas também que aceitam resumos. Não sei, nunca vi resumo de livro na revista do Projeção também, teria que ver se aceita lá, como é que é esse critério, mas é possível, tá? Pôster também. Pôster geralmente está vinculado a algum evento, né? Está acontecendo algum congresso, alguma coisa assim, tem uma apresentação e aí as pessoas vão lá apresentar seus pôsteres, né? Um congresso, seminário, sei lá, essas questões, quando as pessoas vão se reunir presencialmente em algum lugar e os pôsteres ficam expostos, né? É outra modalidade também que eu também nunca fiz, né? Mas é possível, é meio que também um resuminho. Geralmente tem um artigo, uma pesquisa feita em algum lugar e o pôster é uma apresentação, assim, um pôster, um cartaz, né? Uma propaganda daquela pesquisa, um resumo da pesquisa, contando metodologia, né? Teoria, resultados, né? Então, geralmente pôster tem essa coisa mais visual, assim, né? Alguma coisa. Eu confesso que eu acho que não é muito comum no direito, não sei. Eu sei que existe, mas não é uma das formas. Eu vi mais esse negócio de pôster em áreas assim que tem. Eu me lembro, eu tive uma namorada que era da biomedicina e tinha muito disso, porque o pessoal mostrava muita imagem, então os eventos tinham muito essa coisa do pôster, porque era uma coisa de fazer uma leitura rápida, ver uns gráficos ou umas imagens assim. Geralmente pôster é mais para isso, para num congresso tu mostrar tipo uma exposição do teu trabalho, assim. Então tentar mostrar para alguém rapidamente, visualmente, né, ou resumidamente o teu trabalho.
Mas eu não estou trabalhando prioritariamente, pelo menos, com nenhum desses formatos. A gente pode pensar, até o professor Mamed tinha sugerido da gente fazer um evento no final do ano passado, que foi uma das coisas também que a gente acabou não conseguindo fazer para reunir todos os trabalhos. Então a gente pode pensar isso, sei lá, no final do ano, reunir, fazer um evento do grupo de pesquisa, né, para apresentar, sei lá, com umas apresentações, oficinas, palestras, onde a gente vai apresentar lá para os alunos do Projeção nossos trabalhos, e pode incluir nisso, sei lá, resumos dos textos que a gente leu, pôsteres dos artigos que a gente publicou, a gente pode pensar nisso. Mas acho que isso seria mais num segundo momento, depois de já ter reunido produção científica o suficiente para montar um evento, né? Reunir discussões sobre livros para fazer resumos, ou reunir artigos publicados para fazer pôsteres. Tá? Num primeiro momento, acho que o foco tem que ser na publicação de artigo, como eu falei, artigo teórico. E aí eu acho que, como eu falei da Stephanie ou da Ana Gabriela, é pensar qual é o tema, né? Primeira coisa, sobre o que tu quer falar, né? Segunda coisa, achar alguém que seja meio que dessa área e do assunto que tu quer falar, né? E aí começar a conversar com essa pessoa, dizer, vem cá, combinar com essa pessoa, vem cá, tu me orienta, né? Vamos fazer um artigo junto? E saibam, né, gente, para falar um bom português, que tem uma relação ali que acontece, que é o seguinte: vocês, geralmente os estudantes, né, que estão fazendo esses trabalhos, têm uma obrigação formal de fazer um TCC, ter uma publicação para participar de um edital, de alguma coisa, de um mestrado, de uma pós, alguma coisa assim. Então, sendo bem sincero, assim, o que acaba acontecendo na prática é que os alunos fazem o trabalho braçal de pegar, sei lá, ler, né, juntar os dados, né? O próprio o Lucas lá, que tem uma puta de uma experiência, ele sabe muito, entende de muita metodologia, tem uma base, tem pós-graduação, é formado em outra área também. Ele fala comigo para eu dar uns parâmetros, assim, eu dou umas ideias para ele, que teoricamente eu tenho um pouco mais de experiência do que ele, que eu não acho que eu tenho tanta mais assim, porque ele é um cara bastante qualificado, não é? Mas, tipo, isso, é alguém que vai, sabe, um mentor, assim, que de vez em quando vai te dar uns nortes, dizer, faz isso, não vai por lá, vai por aqui, faz não sei o que lá, mas o trabalho mesmo costuma ser feito pelos alunos, entendeu? Um professor dificilmente vai sentar para escrever um artigo, para fazer grandes leituras, a gente vai contribuir com uma bagagem que a gente já mais que tem. É meio que a lógica é mais ou menos essa, assim, os professores costumam contribuir com um conteúdo que o professor geralmente já tem, né? Porque já tem uma bagagem maior. Um pouquinho, né? Os professores, obviamente, estão sempre tentando se atualizar, conhecer, fazer uma nova leitura, escrever alguma coisa ali. Pode ter? Pode, mas é mais raro, né? Geralmente o professor contribui com uma bagagem já adquirida, enquanto o aluno que ainda está adquirindo essa bagagem é que acaba tendo esse trabalho, né, de juntar material, de ler, de montar estruturas, de escrever, né, digamos assim, a parte mais braçal do trabalho, enquanto o professor fica mais com uma parte de orientação mesmo, de mentoria, né, não sei que palavras outras que a gente pode usar para isso. A lógica é mais ou menos essa, né? Então, a parte de pesquisa, né, vocês já podem começar, especialmente vocês que já estão aí em TCC, a lógica é a mesma coisa do TCC, ir lá no Google Acadêmico, né, achar artigos, achar livros, ir na biblioteca, sabe, pesquisar material sobre os assuntos de vocês, acumular leitura, isso é inevitável, nenhum professor consegue fazer por vocês, né? Mesmo que o professor vá ler, vai escrever o trabalho meio a meio com vocês, né? Acaba que geralmente o aluno tem mais trabalho porque precisa acumular essa leitura para poder estar de igual para igual lá com o professor debatendo um assunto, né? Porque teoricamente, pelo menos o professor deve ser mais experiente do que o aluno, né? Imagina-se, né? Então, costuma o aluno ter mais trabalho para tentar juntar os dois num nível parecido para poder contribuir para a construção de um trabalho. Então, é leitura, fichamento, né? Vai fichando as leituras, vai organizando o material, né? Isso depois de já ter selecionado o tema e encontrado um orientador. Ah, professor, tá bom. Entendi. É que eu aproveitei que eu lembrei, né? E aí eu perguntando assim, tirar dúvida. Igual às vezes eu encontro alguma coisa, eu mando lá pro senhor, aí. Porque assim, quando eu mando para o senhor é porque eu acho bom, né? E parece, né? Com o grupo, ou o tema também eu identifico. Não, é super bacana. É isso, pode ter outras pessoas que se interessem pelo teu tema. Eu não entro muitas vezes, eu vejo lá o que está acontecendo, eu entro lá para ver o que é isso. É um congresso? É um edital de uma revista? Sabe? É um edital, sei lá, de uma pós, alguma coisa, para saber o que está acontecendo.
né? Mas eu não consigo ficar olhando, entrando nas minúcias aí de cada tema que vocês levantam lá, porque, como eu disse, é o tema lá que tu te interessa, então, é tuas áreas de interesse. Super bacana, se todo mundo fizesse isso, melhor ainda, botar lá para contribuir, né? Sem problema, na Gabriela, fica à vontade aí, qualquer dúvida, manda por e-mail, que a gente, se quiser combinar uma conversa, a gente combina depois, tá? Aula. Então, a ideia é essa, sabe? De tentar, né, eu ver uma ideia geral, dar umas orientadas gerais em vocês, mas, né, infelizmente, como, né, tem que tratar com vários assuntos diferentes, meus orientandos de TCC, às vezes acham que, nossa, eu vou chegar lá como um especialista, vou dizer. Eu não tenho essa capacidade, não consigo, com 27 assuntos diferentes, né, poder dizer, olha, vem cá que eu sei um autor maravilhoso para esse teu tema. Não sei, tem minha limitação. Eu conheço 2, 3 temas que eu mais ou menos trabalho, né? E difícil, é muito raro de bater o tema que eu entendo mais profundamente com os temas que vocês estão selecionando. Por isso que minha contribuição tem um certo limite. Geralmente vai ficar nessas linhas mais gerais, assim. Isso eu consigo fazer tranquilamente. Ajudar a definir um tema, ajudar a construir uma pergunta, ajudar a encontrar as fontes para vocês pesquisarem, ajudar na parte de formatação, de como fazer referências, né? Escolher os formatos, que a gente estava falando ali da Stephanie. E aí faz um livro, faz um artigo, faça uma mono, faça um pôster. Isso aí eu consigo orientar vocês. Agora, quando começa a entrar mais no assunto específico do tema de vocês, né, vai ser mais raro eu poder contribuir de forma mais específica, assim. Entendi. Aí o senhor é mais escolar, professor? Eu É. Eu trabalho com transformação digital de serviços públicos, né? É o ponto mais específico. Em linhas gerais, é como a transformação digital do Estado Democrático de Direito. É como mudanças de tecnologias, especialmente na relação entre o Estado e a sociedade, né, vem alterando essa relação entre Estado e sociedade, e especificamente com foco em serviços públicos. Essas são as pesquisas, é bem fechada. Mas é uma coisa assim que mistura direito, mistura da ciência política, tem um pouco dessa parte mais filosófica, que quem teve aula comigo sabe que eu trago bastante parte histórica, costumo trazer para isso, e tem a parte da tecnologia, que também é uma coisa que eu tipo, vou juntando assim, coisa acadêmica, coisa de trabalho, que eu já tive consultoria, que eu já trabalhei, coisa assim. Então, é um misto da minha história, assim, da minha trajetória pessoal. E eu acho que meio que acontece. Algumas pessoas chegam começam a carreira acadêmica já sabendo assim, meu assunto é esse, sabe? E conseguem seguir. Eu vaguei por assuntos diferentes e fui descobrindo, assim, no meio do trajeto, qual era o meu assunto. Faz pouco que eu consigo responder, assim, objetivamente qual é o meu assunto. Para mim, foi mais difícil encontrar isso. Mas esse é meu tema, é serviço público e transformação digital. É igual agora eu também não sei. Como é que é a G que está agora o negócio aí da tecnologia? A inteligência artificial. O chat GPT? Aquele? É isso aí, eu ainda não entendi o que é, né? Aí só estou ouvindo falar. Aí saiu até uma decisão, professor, que o advogado usou esse chat aí, e aí o desembargador deu uma sanção, uma coisa assim. É porque a gente sempre está mudando, né? Mas eu sou muito grata, né, por eu estar, né, aqui no grupo. Nem sabia que, professor, nem sabia que ele existia. Chegou no WhatsApp no grupo, aí eu fui lá e cliquei. E aí tá aqui. Eu sou muito exigente, né, comigo. Temas eu tenho um monte. A minha área que eu, assim, as minhas inquietações são várias. Eu gosto, né, da área criminal, trabalho, previdência. É o que tanto no serviço social como no direito. Mas o direito é criminal. E aí, né, eu tô aqui. Eu sou conciliadora, mediadora do TJ, também gosto dessa área também, que é boa. Mas eu tô feliz, assim. Mas, ó, Shirley, deixa eu te dar uma dica aí. Exatamente o meu exemplo. Vou te dar uma dica que eu tenho que ouvir esse ano para não cometer o mesmo erro do ano passado, né? Ter temas, todo mundo tem. Né? Tem assuntos que eu gosto, isso aí todo mundo tem. O problema é conseguir sentar a bunda na cadeira e ler bastante coisa sobre aquilo, organizar essas leituras, selecionar elas, botar num texto para escrever, seja o resumo, seja o post, seja o artigo, seja a mono, seja o que for. Eu tinha 4 temas maravilhosos e continuo com eles, continuo querendo escrever, desde o ano passado. Não andei 1 centímetro com eles. Né? E aí não adianta nada, não fiz nada, zero de produtividade e não adianta nada.
A não ser para ir sentar numa mesa de bar com os amigos e dizer o que eu estou refletindo sobre eles. Enquanto eu não juntar conteúdo para organizar esse conteúdo e botar no papel de alguma forma, é só ideia na cabeça. E aí, a gente não faz muita ciência aí só com ideia na cabeça. Tem que botar no papel, tem que usar método, né? Tem que transformar em coisa mais concreta. Essa é a parte difícil. Óbvio que, como eu falei no começo, é fundamental uma ideia boa, um tema que nos interessa, porque daí tudo fica mais fácil, tudo fica mais gostoso. Agora, né, esse é o primeiro passo. Ter os temas é o primeiro passo. Tipo, ó, o desafio está no segundo passo, tá? E transformar isso em produto. Isso é que é a parte mais difícil. Como é que fala? O ânimo, a coragem, assim, tudo. O meu TCC, aí o professor, Tempo, tudo. meu tema, eu já estava com mais ou menos lá, tudo, né? Escrito. Aí agora mudou, aí eu tô indo, assim. Aí queria usar aquela linha do meu, que eu ainda quero escrever sobre aquele programa. E aí, né, o senhor falou, mas assim, é focar, agora tá aqui, meu TCC, qual é a minha prioridade? Tá, eu acho... Eu falei para os meus orientandos de TCC, tá, Chile? Eu falei assim, ó, não quero ninguém no meu grupo de pesquisa lá. Vai fazer teu TCC. Tá? E a gente, se quiser ir lá para ouvir, tudo bem, mas não se sinta assim, porque tem orientando para deixar, já que ele é meu orientador, eu tenho que ir lá participar do grupo de pesquisa dele. Pelo contrário, eu quero que faça um TCC, né? Tá. Se alguém conseguir depois do TCC fazer algo mais, parabéns, cara, tu é maravilhoso, porque só o TCC já é difícil. Como tu está fazendo TCC, eu te diria isso, foca no teu TCC, faz um TCC bem feito e depois publica ele. Né? Eu acho que essa é a estratégia principal. Tá? Querer fazer duas coisas ao mesmo tempo no meio do TCC, ou tu é uma pessoa assim que está acostumada já a fazer 3, 4 coisas muito bem feitas ao mesmo tempo, que é muito raro. Eu não sou nem a pau alguém assim, pelo contrário, faço uma coisa bem feita cada vez. Sabe, fazer muitas coisas ao mesmo tempo, eu não consigo. Ainda mais uma coisa que nos suga tanto quanto pesquisa acadêmica, TCC, artigo, isso aí é uma coisa que nos consome muito. A gente deita a cabeça no travesseiro para dormir, a cabecinha fica pensando nisso, é sábado, domingo, feriado, pensando nisso. Então, é difícil tocar 2 projetos desses ao mesmo tempo. Então, eu te sugeriria, né? E sugeriria para 99,999% das pessoas, a não ser aqueles gênios que conseguem fazer milagres, né? Que eu não sou um desses, com certeza, né? Mas a não ser para essas pessoas assim hiperativas e tal, que conseguem fazer muitas coisas ao mesmo tempo, se não for esse o caso, com certeza foca no TCC, faz um TCC bem feito, né? Aí depois vê se vai querer que nem a Stephanie lá transformar o TCC em alguma outra coisa, ou se vai querer mudar de tema, alguma coisa assim, mas um degrau de cada vez e garante que esse degrau vai ser bem feito. É melhor do que ter muitos projetos e não concluir nenhum bem. Eu já sou, como é que fala? Eu sou muito autocrítica, né? E aí eu luto todo dia com isso. É difícil. Gente, eu tenho que ir porque eu vou me atrasar. Tem um evento lá que eu tenho que chegar. Tinha que chegar às 8, mas já vou chegar às 8h30 e depois tenho que voltar para organizar minha aula de amanhã de manhã ainda. Vamos lá. Então, infelizmente, vou ter que cortar. Espero que nas próximas quartas-feiras eu consiga ficar à vontade. Esse é meu objetivo hoje, que infelizmente surgiu esse compromisso. E eu realmente vou ter que ir. Mas vou estar me organizando sempre, tá? Para depois dos nossos encontros poder ter tempo para ficar conversando aqui o tempo que for necessário. Não, mas foi ótimo. Obrigada. E se eu sumir, Imagina. no TCC. Termine junto. Fica à vontade, fica lá. Foca lá. Diga lá, Stephanie. Valeu, Shirley. Professor, uma última pergunta. Claro. Se a minha orientadora, a Luana, não tiver terminado mesmo o mestrado dela, ela consegue submeter mesmo assim comigo? Ou eu vou precisar de outro mestrando? Eu vou ver com a professora Cláudia se eu acho que vai continuar. Eu tentei flexibilizar isso no semestre passado, que eu queria que os alunos publicassem sozinhos. Eu queria que fosse só o nome do aluno. A professora Cláudia disse, não, tem que ter, porque é uma coisa para ajudar. Foi uma das razões que subiu a nota da revista. É só quem publica aqui tem mestrado, sabe? Isso ajuda, pelo menos mestrado. Isso ajuda a melhorar a nota da pesquisa. Se não mudar, se mudar, beleza. Aí publica tu e a professora Luana, né? Como quiserem. Mas eu ainda nem falei com a professora Luana, mas eu quero propor isso para ela, porque eu sei que ela tem muito trabalho bom, né? Já dos orientandos dela. Eu quero dizer para ela assim que ela pode pegar, a gente fazer um bem bolado de pegar algum professor que tenha mestrado e publicar, porque pode ter 3 autores cada artigo, né? Então, por exemplo, colocaria tu como autora, bota ela como tua orientadora também, e pega um terceiro que, sei lá, contribua de alguma forma, tente ajudar ele de alguma forma, ou pelo menos, né, que entre aí com o título para permitir que vocês publiquem.
É uma estratégia, uma forma. Ou espera ela terminar o mestrado para publicar vocês duas, ou, se quiser também, espera tu terminar o mestrado para publicar sozinha. Mas, por enquanto, não tem outro jeito. Não tem como publicar sem alguém, um dos autores, pelo menos, ter mestrado. Obrigada, prof. Tá? Eu vou propor isso direto para ela, tá? Se tu quiser conversar com ela, pode adiantar, mas eu só estou esperando encontrar ela. Eu tenho visto ela já correndo, não consegui parar para fazer essa proposta para ela, mas eu vou fazer assim que eu encontrar ela com tempo para conversar. Eu vou dizer para ela: olha, enquanto tu não terminar, em vez de ficar acumulando aí TCC sem publicar, vamos pegar uma terceira pessoa para botar para vocês já irem publicando coisa. Conta para ela já como publicação, conta para vocês também, né? Só que teria que botar o nome de uma terceira aí para cumprir esse requisito da revista. Ok. Obrigada, prof. Imagina. Mais alguma dúvida, Esther? Não, é só sobre isso. Eu vou mandar uma mensagem para ela e aí qualquer coisa Tá. depois você fala com ela também. Só Isso, para ver isso. se ela tem interesse de publicar também comigo. É, Porque tem que às ver vezes isso ela não tudo. tem, aí eu vou procurar E outro se ela não professor. tiver, pergunta assim: posso pegar outro professor, outra professora Exatamente. para orientar? Me sugere alguém? Sempre é bom isso, né? Mas dificilmente, né? Eu acho que não, acho que Mas, ela vai querer publicar contigo, com tá? Eu acho certeza, que não tem por que ela não publicar. mas eu vou ver com ela, vou mandar uma mensagem para ela e Isso. vejo. Vê com ela, que eu tenho certeza que ela vai te encaminhar muito bem. E qualquer coisa, conta aqui com a estrutura do grupo aí, de que precisar para te ajudar com isso. Ok, obrigada. Imagina aí, qualquer coisa, manda e-mail aí quando surgir dúvida, tá? Se precisar marcar conversa também, estou à disposição aí, como eu falei. Vou parar a gravação aqui e encerrar formalmente aqui nosso encontro, gente. Ok, prof.